sim. Ele mora perto da minha casa lá. Eu com ele nos botecos lá, às vezes. Já tá rolando. Cuidado. Tá rolando, Deus Zebracast, isso mesmo. Semana de feriado. Que maravilha, feriado prolongado. Galera vai chapar, né? O Globo, né? Opa! Tem alguns que já estão de ressaca, né? Então, vamos seguindo a vida, vamos seguindo o bonde, porque o Deus Zebracast tá no ar e tô aqui com meu parceiro Fábio Sormani. Alfina! Cara que eu Meu amo bem. do fundo do meu coração. Recíproco. Tô torcendo muito pro Santos não ser rebaixado, Torço pelo amigo aqui. né? Embora... Não quero fazer companhia pro nosso convidado. É verdade. E hoje com esse cara maravilhoso, Maravilhoso. sensacional, um puta de um profissional. Faz tempo que a gente tá querendo conversar Ser humano com ele maravilhoso. aqui. E agora temos a oportunidade de Eduardo Afonso conosco. Obrigado. Pô, Alfinete, baita convite. Primeiro porque podcast que tá bombando, eu acompanho, os cortes principalmente. Gosto muito das suas provocações, o Sormani. Dou risada com isso. Provoca o tempo inteiro. Porque eu conheço o Sormani e eu pra sei, quem eu conhece sei o que você Sormani tira sabe. ele do sério e você tem a manha de tirar Mas ele também ele. consegue me deixar... Sim, sim. E, pô, voltar a fazer um programa com o Sormani, a gente é parceiro de Rádio Bandeirantes, ESPN, enfim, pô, o Sormani é um parceiraço. A gente fez muita coisa legal no rádio, na Rádio Bandeirantes, principalmente, juntos aí. Muita coisa legal e muita coisa ruim também, alguns jogos do Juventus. Sempre só umas coisinhas ruins. Mas o Edu, eu conheço o Edu, 1995, foi por aí? Foi, eu entrei na Bandeirantes em 94. 94. Final de 94. Acho que eu entrei em 95. É admirável a capacidade do Edu. Impressionante, cara. Muito legal, vamos... Nós vamos explorar bastante isso aqui. Boa. Ele é um cara que não se entrega jamais, não aceita o não, e se dá uma missão pra ele, ele te traz. Entendeu? É o motivo da sobrevivência. exatamente. Aos 54 anos, esse mercado tão São competitivo. São os boletos, né, meu querido? Exatamente. São os boletos. Se acomodar, os caras passam por cima, velho. Vamos falar disso, falar muito do São Paulo também, que o Edu é especialista no São Paulo, né? Às vezes eu acho que ele não torce pra Lusa. Não, mas eu torço, Sormani. Às vezes eu acho que ele torce pro São Paulo. Vamos falar da Lusa então também. Tô brincando. Tá fazendo uma campanha muito legal na Copa Paulista aí. Foi a melhor campanha, Foi, né? foi. Da primeira Não, fase. acho que foi atrás do... Não, foi a melhor. Ah, é melhor. Melhor. Deixou o 15 pra trás. Atrás, um ponto. Foi a melhor melhor. campanha da primeira fase, mas não. Vai pegar o... Como é que é? Grêmio Prudente. Grêmio Prudente. É, mas se O pegar Noroeste vai pegar a Portuguesinha. A Santista. Se pegar o Juventus, já era pra vocês. O Juventus tem um jogo difícil, acho que é o 15 Piracicaba, o Isso. adversário. Eu acho que é o principal rival da Lusa nessa O Copa 15 só Paulista. tomou um gol nessa última rodada. Não tinha tomado nenhum gol, não. É isso, o Juventus É. tem uma parada dura. Pedreira pro Juventus aí, que tem o patrocínio master da Poderesportes.bet, isso mesmo, tamo lá no Juventus, tamo lá no Oeste Barueri também, né? Infelizmente o Oeste não avançou aí pra segunda fase da Copa Paulista, mas o Juventus tá lá representando a Poderesportes.bet, que tá aqui, ó, no QR Code. Corre lá, escaneia, 100% de bônus no primeiro depósito pra você se divertir e curtir muito aí com a tua família e faça os seus palpites com moderação, meus queridos. Não é isso, Armando? Sem tirar o leite das crianças. Exatamente, exatamente. E agora vamos de Eduardo Afonso, um cara, ele tá em todas. Tudo que acontece do São Paulo, vai aonde? Não vai nas redes sociais do quando São você Paulo. quer saber, vai explica na pra do ele. Eduardo Afonso, É. porque lá é certeza. Lá não tem é isso, chabu. Sormani? Não tem. Você tá com a dúvida do São Paulo, você liga, eu passo mensagem pra ele. Já tá há quantos anos, depois a gente vai falar da tua caminhada, mas, pô, o assunto de São Paulo tá pegando fogo aí ultimamente. Perdi umas apostas aí também. Inclusive com o Luiz Ceará, né? O Ceará, com o Perrone. Acabei me ferrando aí, tá muito quente. Quantos anos você tá direto lá no São Paulo, Edu? Então, Finete, eu tava na Rádio Bandeirantes, era folguista. E aí tem um episódio que é super conhecido, né? Não sei se pra nova geração, que foi o raio que caiu em cima do... Lembro. Alex Miller. Não, do Não. preparador físico, No CT, do né? Altair Ramos, que Isso. hoje é o coordenador do CT de Cotia. Ele tava com a correntinha, Isso. alguma coisa assim, não é? E quem cobria o São Paulo era o Sabella, que era um repórter mais experiente do que eu e tudo mais. E esse dia o Sabella fez o seguinte, ele cobriu o treino da manhã e voltou para Bragança Paulista. Treino da tarde, não vale nada, eu vou para Bragança, tem cheio de coisa. E aí acontece esse negócio, caiu o raio, não tinha repórter da Rádio Bandeirantes lá. Foi na Barra Funda, né? Foi na Barra Funda, no CT da Barra Funda. E aí o Sabella meio que perdeu um espaço na Rádio Bandeirantes naquele episódio. Tipo, os caras cobraram, né? Ele não tava lá. E aí eu sou meio de folguista, promovido ali interinamente para setorista do São Paulo, para acompanhar o São Paulo.
Aí, a partir de 98, não. Mas aí te mandaram pra lá, você tava Não, naquele dia não. Naquele dia não. Mas aí a partir da semana seguinte, ou dos dias seguintes, você vai ficar, o Sabella vai tomar um gancho aqui, e você vai cobrir o São Paulo nesse tempo. Você que é o folguista, vai cobrir essa lacuna até a gente resolver o que vai fazer com o Sabella. O Sabella até continuou na Bandeirantes, os caras perdoaram, mas eu fui ficando no São Paulo. Que ano foi isso? 97, se não me engano, raio 96, enfim, eu não lembro direito, mas 97 ou 96. A partir de 98, eles me efetivaram no São Paulo. Aí sim, eu passei a ser setorista, 98, 99. Aí a gente teve uma troca de chefia, saiu o Sérgio Cunha, com quem a gente trabalhou, entrou falecido e saudoso Carbone, e o Carbone falou assim, pô, Edu, a gente vai trocar setoristas, porque fica muito viciado, parece Carbone que... tinha isso, né? Então você vai pro Corinthians, o Quesada vai pro Palmeiras, o Loredo vai pro São Paulo, então 2000 caiu no Corinthians, no Mundial. Caiu janeiro, já tem um Mundial, no Rio, aqui em São Paulo. Tá na hora de você voltar a cobrir o Corinthians. Já porque- caio ali naquele Mundial. Tá na hora de você voltar a cobrir o Corinthians. Pô, mas só que pra mim era uma tristeza, Alfinete, porque eu morava na Zona Oeste, pô, os treinos A distância, lá na né? Zona Leste, a gente dirigia os carros da Band, pô, era assim, o treino era às 9, tinha que sair 7h30 de casa. São Paulo, o treino era às 9, tinha 15 para as 9, do lado da minha casa. Mas beleza, passei 2000 no São Paulo, aí não deu muito... Corinthians. No Corinthians. Não deu muito certo, porque assim, pra você construir uma fonte no clube... Vai tempo, né? Vai, e aí a gente perdeu no São Paulo, com outro repórter, perdemos no Corinthians, que o Quesada era o cara do Corinthians, né? E perdemos no Palmeiras, que era o Loredo, aí em 2001 voltou ao normal. Aí eu fui. Aí em 2007 a ESPN me chama. Vamos aqui, vai ter um projeto de rádio e tal. Eu tava meio como bexiga no teto lá na Bandeirantes, não via mais pra onde crescer, não tinha oportunidade. Você não tem pra onde ir, a bexiga fica no teto e tal. Aí eu falei, vou Só aceitar. dá, ele só murcha, né? Então, eu vou aceitar esse desafio. Tava com 37, tava pensando, tinha acabado de fazer um transplante renal. Tava bem na Bandeirantes, era da equipe principal, eu, Quesada, Silvério, Calçade, depois o Calçade saiu, veio o Mauro Betting. Falei, vou topar esse desafio, né? Trajano me convenceu. Vou topar. Fui lá. Fui pra ESPN. Só que eu coloquei, como era contrato no primeiro momento, não era CLT, eu coloquei um adendo. Eu quero continuar trabalhando no São Paulo, quero ser setorista. Porque você imagina, eu vou chegar numa empresa nova. Os caras vão me colocar num lugar que eu não tô à vontade. Nem vai entrar na fogueira? E a expectativa já vai baixar. Se eu tô num lugar que eu tô confortável, eu Vai domino. deitar e rolar. E aí eu fiquei no São Paulo, aí durante o período da rádio, o tempo todo no São Paulo. E aí houve a grande surpresa pra mim, que foi a ida pra TV. A TV, quando a rádio tava miando, tava acabando, o Arnaldo Ribeiro chamou os repórteres da rádio e disse, a gente vai aproveitar vocês, porque a gente gosta do trabalho de vocês na rádio. E aí eu falei pro Arnaldo, como é que vai ser? Vai ser como televisão, assim como a Globo, roda cada dia num clube? E ele falou, não, eu vou manter setorismo porque eu acho que vocês acrescentam muito ficando nos clubes que vocês cobrem na rádio. Vocês conseguem trazer coisas que se a gente rodar, ninguém vai conseguir. Pô, eu agradeço demais o Arnaldo. Fez sentido total. Porque a TV é muito difícil. Sormani, vocês trabalharam. Você sabe, muda, né? O cara faz um dia Palmeiras, um dia São Paulo, outro dia Esporte Amador, outro dia vai fazer uma pauta na casa de alguém. A TV não tem um cara setorista, mas a ESPN implantou isso. Pô, Trouxe do rádio pra televisão. Eu tô até agora lá, assim, hoje eu não sou 100%, eu faço muitas outras coisas, mas assim, ESPN, você ligou pra São Paulo, se tiver boletim, 99% das vezes sou eu que tô eu gravando. acompanho lá, eu vejo, pô. Né? Ele, nas concentrações do São Paulo, o Edu jogava buraco, Jogava cacheta, truco lá com o Lucas Rogério Moura, Ceni. com o Rogério Ceni. É. O Rogério Senna é bom de truco? Bom. Sério mesmo? Sério. Nem fudendo. Bom, ladrão e berra na tua orelha. Tem uma história muito boa. Com Oswaldo de Nem Oliveira, de ferrando. técnico. Essa história é maravilhosa. Fui eu e Gustavo Villani, hoje narrador da Globo, né? Ele estava pela Transamérica, eu pela Bandeirantes ainda. A gente foi pra... Tava, era repórter. Repórter da Transamérica. A gente foi fazer Águas de Lindóia, uma concentração do São Paulo, às vésperas de estrear no Campeonato Paulista. Uma semana num hotel lá de Águas de Lindóia, a gente conseguiu ficar no mesmo hotel do São Paulo. E aí era Oswaldo de Oliveira dando treino, era duro. Os caras iam treinar de manhã no centro do Oscar, que é ali do lado, voltavam pro hotel, almoçavam, treinavam à tarde, tinha um toque de recolher às 10 da noite, os caras tinham que subir pros quartos, Só que Rogério Ceni e Ricardinho, na época, tinham uma mordomia danada. E aí o Rogério já combinava no treino, já 10h30 lá no salão, pode levar o baralho e tudo mais. Pô, e a gente ia no truco ali até as 2, 3 da manhã. O Marcão, que ainda é segurança, o Rogério falava, vai lá na cozinha, manda fazer uns lanches. Vinha aqui uma bandeja de misto quente pra gente. E aí os hóspedes ficavam em volta, acompanhando. Era sempre eu e Ricardinho contra o Gustavo. Tinha plateia. E os caras perceberam isso, começaram imagina, talão de cheque, hoje não existe mais. Os caras falaram, não, essa partida vai valer 100 mil reais. Aí eles preenchiam o cheque,
Pô, os caras vão apostar 100 mil reais num jogo de truco. Só pra deixar a galera... É, claro, os caras rasgavam o cheque. Então a gente jogava truco, a gente jogou aquela semana. E o Rogério joga bem. Joga bem, ladrão, rouba, te intimida. Eu jogo bem também, mas ele, ó... É mesmo? Nossa, Não achava... O Ricardinho é fraco. O Ricardinho, o cara berrou e sai correndo. Mas o Rogério, olha... O Rogério é bom de sinal? Bom de sinal, não. Ele é bom de... Tipo, eu joguei contra, ele vem pra cima, cara. Você tá com o casal maior, você acha que tá com ele, cara. De tanto que ele berra, de tanto que ele é forte no truco. É Cara, bem legal. imagina jogar uma partida de truco com o Rogério Ceni, te apavorando, dando murro na E mesa. aquela mãozona, né? Quando ele bate na mesa, voa E ele tudo, né? bate na mesa Pô, mesmo? Fazia tudo, cara. E Fazia o tudo. Ricardinho não... Não, o Ricardinho era mais... Não era o Rogério, né? Mas assim, sabia brincar. Mas era muito forte no São Paulo. Você vê que os dois eram os únicos que furavam, E se davam bem? se davam. No truco, né? Não, mas essa Não, história... porque eu queria que tem você uma contasse his- pro torcedor então, de São Paulo. Porque essa história não que o rolou. Ricardinho saiu porque o Rogério... Ah, não. Eles se deram bem o tempo todo. Houve lá um problema que me contaram que foi por causa de chuteira. O Ricardinho tinha um patrocínio de chuteira. Parece que ele falou, Rogério, vem comigo, os caras vão pagar uma grana, tal, você usa essa chuteira. E o Rogério parece que foi, e aí não era grana, era só troca de material. E isso deu uma... O Rogério foi cobrar, pô, mas não era grana, tal. Foi o que me contaram, não sei se é verdade. Essa versão eu não conhecia. também não. E é material. E aí, tipo assim, não é que ficou estremecido, tipo, ou ele ou eu, mas não era, ficou um pouquinho estremecido, já não passou a ser aquela parceria. Mas no começo, pô, tô contando, os dois jogavam truco com a gente, só os dois, eles eram, assim, não é que tinham privilégios, mas eram os donos do time, né? O Rogério era o dono do time e o Ricardinho colado nele ia por tabela. E dois caras sensacionais. Não, o Sensacionais. Ricardinho eu encontro ele direto na arena lá do Corinthians, é um Sensacionais. cara Não, diferenciado, assim, demais, né? É um exatamente. cara educado demais, simpático, gente, e não fala besteira, É um né? cara que tem, É um cara- ele é bem fora da curva, né? demais. Em relação, E ele jogou lá contra o Real Madrid, ele tá jogando fino da bola, cara. Tá magrão, né? O Cruz Tá Moedas jogando tá. fino da bola. No Corinthians, acho que ele perdeu um pouco do posto de ídolo por Ídolo. causa dessa transferência. Pro, mas pro depois, São Paulo, né? mas depois no Santos ele arrebentou também. Sim, foi né? campeão brasileiro em 2004. No jogo final, ele faz um gol de falta. Um gol do Elano de cabeça e um gol de falta do Ricardinho. Ele faz o gol. E agora Final é... contra o... Foi, não foi final, Foi lá em né? Rio Preto esse jogo? Foi o em Rio último Preto, jogo né? contra o Vasco. O Vasco, no Rio Contra o Preto. Vasco, lá em Rio Preto. E agora ele colocou os pés na calçada da fama lá do Parque São Jorge, fez esse jogo, tá se reaproximando da torcida aí corintiana, o Ricardinho. Como ele virou que no São técnico. Paulo não foi bem, né? Não, Então, não, ele foi. passou pelo São Paulo. né? Ele Ele foi bom no truco ali. boa. Mas assim, ele veio com... A expectativa criada em cima dele não foi correspondida. Porque teve aquela derrota pro Santos, numa quartas de brasileiro, no Morumbi, que ela foi muito dramática para aquele grupo do São Paulo. E aí eu lembro que no dia seguinte... Era o Oswaldo, técnico. Oswaldo técnico, é mesmo? Essa É a do Diego? É a do É, Diego. do Diego, essa. exatamente. 2000 foi Só que esse do símbolo foi num jogo na fase de classificação. Mas teve a outra das quartas, que o São Paulo foi eliminado no Morumbi. Não, pelo foi, Santos. foi nesse mesmo ano. É. Nesse Isso, mesmo ano. mesmo campeonato, Mesmo acho, campeonato, né? mesmo Isso. campeonato. E aí, no dia seguinte, eu cheguei no CT, ainda era aberto os treinos, né? A gente chegou lá pra repercutir a derrota, a eliminação. São Paulo tinha sido o primeiro e o Santos o oitavo. O Santos classificou na Bacia das Almas. E aí, passaram alguns jogadores da base. Naquela época, a base era... Os caras tinham subido. Jean, Fábio Simplício, o filho do Júlio Vladimir, Batista. Gabriel. O Júlio Batista veio um pouquinho depois. Mas era essa turminha, né? E aí, a gente queria entrevistar alguém pra falar. Aí os caras falaram, não, chama o cara de 400 aí. Chama o cara, ele que tem que vir dar explicação. O cara que ganha 400 pau por mês aí, que no caso era o Ricardinho. Então, 400 hoje não é nada, hein? então, mas nessa Não, época... não era trezentinho, não era? Eu lembro de 400, pode ser 300 também, mas é tipo assim, os caras, você tem que falar com ele que tem que responder, não a gente que ganha uma migalha que acabou de subir da base. E como é que foi com ele? quando Não chegaram? teve, na verdade, não teve. Mas assim, eu sempre me dei bem com o Ricardinho, quando eu fui pro Corinthians, ele era jogador do Corinthians, e ele e o Marcelinho dividiam a responsabilidade de tudo no Corinthians. E a Bandeirantes tinha um esquema que era o seguinte, elege um cara como principal, esse cara vai falar de tudo. Desde o cara do carro que bateu no Parque São Jorge, na Marginal, um acidente, até as notícias do futebol. E, pô, o obviedade era chegar e ser o Marcelinho, que era o ídolo. Mas daí eu cheguei no Corinthians lá naquele janeiro e falei, sabe de uma coisa? Eu vou nesse cara chamado Ricardinho aqui, porque ele fala bem e tal. Chamei ele de lado e falei, você vai ser o meu cara aqui no São Paulo, no Corinthians. Tudo que eu precisar do Corinthians, eu vou entrevistar você. E daquela época eu entrevistava os caras todo dia. Todo dia. Que diferença pra hoje, hein? Todo dia a gente falava com os mesmos caras. Ó,
Pegava os 11. Você queria pegar os 11 caras, se eles quisessem falar, você falava com os 11. E aí eu criei um vínculo legal com ele no Corinthians, porque tudo que acontecia no Corinthians, todo mundo ia no Marcelinho e só eu ia no Ricardinho. E assim, e tinha uma rivalidadezinha dos dois, né? Então o Ricardinho se sentiu prestigiado nessa época com a Bandeirantes, que era um canhão dando espaço pra ele. Ah, que legal, que legal. Posso perguntar um negócio pra Lógico, ele? vai lá. A torcida do São Paulo quer saber o seguinte: o Lucas Moura fica ou não? Já direto assim? Já Ah, sem- vamos. Ou não, melhor não. Ah, vambora, vai. Sim. Bora. Queria responder a pergunta de $1 milhão essa. Eu falei pra ele isso segunda-feira. A sua resposta de $1 milhão se você fica. Sormani, eu acho que ele vai pesar muito, mas se ele não ficar, não vai ser pelo quesito esportivo. Vai ser pelo quesito vida pessoal. Morar nos Estados Unidos. Morar em outro lugar seduz a família dele por tudo que a gente vive aqui. Violência. E assim, o William no Corinthians, que é muito amigo dele, passou por problemas maus difíceis. bocados. Agora a fase tá boa, finalista da Copa do Brasil, Ah, é, mas... mas na hora que a fase estiver ruim, corre o risco de acontecer com ele o que aconteceu com o Lucas, com o William no William. Corinthians, ser cobrado, tudo mais. Então, se ele optar por sair do São Paulo, será mais, o peso maior será a vida pessoal, o aspecto pessoal do que esportivo. Porque eu não tenho dúvida que ele ama o São Paulo, que ele gosta muito do Ah, São isso Paulo. ficou muito evidente, Ele né? quer ficar no São Paulo. Se depender dele, ele quer ficar no São Paulo. Ele... Como é que tá esse contrato dele? É até o fim do ano Até o fim mesmo? do ano mesmo, ele tem mais 18 jogos para jogar, são 16 pelo Brasileiro e as finais da Copa do Brasil. Não sei se vai jogar todos, jogou 7 até agora. E ele quer ganhar um título. Ele me disse o seguinte: a minha pergunta para ele na entrevista de segunda-feira foi o seguinte: se perguntar se ele vai ficar ou não, ele vai responder a mesma coisa que ele está respondendo desde a primeira entrevista. Ah, vou ver, tal. Então eu perguntei para ele: eu não quero saber se você vai ficar, eu quero saber assim, se o São Paulo for a Libertadores, que é mais ou menos a Champions League da América do Sul, isso é um peso favorável para sua permanência? E eu achei a resposta dele o máximo. Ele falou assim: eu amo tanto São Paulo, gosto tanto de São Paulo, que para mim a minha permanência não depende do São Paulo na Libertadores, na Sul-Americana ou fora de tudo. Eu ficaria para disputar só o Brasileiro e a Copa do Brasil e o Paulista. Mas não é só isso que vai definir a minha permanência, tem outras coisas. Que será o quê, senhor Mani? É a Ah, família? Eu acho que o Edu falou aí, né? Nesse momento, há um viés de alta no São Paulo, embora tenha sido eliminado pela LDU, Sim. mas é um momento extremamente favorável, né? Do São Paulo em relação à torcida, etc. Na final da Copa do Brasil, a torcida tem lotado o Morumbi, é um espetáculo maravilhoso o torcedor de São Paulo tem feito. Mas e quando a situação mudar? A gente sabe que não existe time que fica assim o tempo inteiro. O cara cai. Como é que vai ser? É que o Edu falou, conversou com o William já contou pra ele, falou, meu companheiro, não é duro. Ele tá na Inglaterra, o que, há 7 anos que ele ficou na Inglaterra? Ele foi pro PSG, ficou 2 anos ou 1 ano e meio, não lembro, e depois ele ficou o resto do tempo na Inglaterra. São 10 anos fora do país. Então, os 8 anos. anos. O Lucas tá com quantos anos? 31. Ele é da geração do Neymar, é o mesmo time. É o mesmo time. Eu lembro. É o mesmo time. Eu lembro. Eu acho uma injustiça esse menino ter disputado uma Copa do Mundo. Ele fala sobre isso, Edu? Não falou até agora. E nem mostra muita ambição. Isso que eu ia te com perguntar, seleção. porque se ele também já tá afim de Tá jogar todo mundo falando que de repente ele pode voltar pra seleção. Então, mas ele não demonstra essa, tipo, tô na expectativa e tal. Acho que ele voltou bem calejado, né? O cara que vive 8 anos na Inglaterra, ele volta com uma cabeça completamente diferente. O que ele não perdeu foi o jeito moleque que ele era com 22, 21 anos. Era outro que joga truco também. Isso aqui é ruim demais. Ruim. O Lucas é ruim. Ele brincou na coletiva de apresentação com o Marcelo Lima, porque jogava eu, Marcelo Lima, contra ele e outro menino da base. Ele falou assim, voltei pra bater em vocês, tá? É fraco. Mas ele tem, assim, uma simplicidade que ele não perdeu com 8 anos de Inglaterra. Ele não é um jogador soberbo, tipo, eu joguei na Inglaterra, quem são vocês e tal. Pô, mesma humildade. Tá todo mundo igual, bem, chama pelo nome, solícito e tá muito inteligente nas respostas. Não sei se vocês têm percebido isso. Sim, eu muito notei. inteligente nas respostas. Bem mais maduro, né? Muito. Mas tem muito jogador que não tem essa postura dele, né, Edu? Tem vários, né, Alfinete? Não precisa nem pro exterior, nem pra Inglaterra. Às vezes aqui no Brasil mesmo, o cara sai de um time mediano e vai pra um time grande, depois de 2 anos o cara nem olha na sua cara. Mete né? aquela mala, né? Tem muito. Tem uns caras legais, mas tem muito desses aí. O Lucas tem algum contrato com Los Angeles Galaxy, né? Não tem. Não tem. Não tem. Isso chegou a ser ventilado. Isso. Não rolou. Não é verdade. Não rolou. Tá em aberto. Dezembro, Tudo 31 de dele, dezembro. Ele decide. Assim, acho que o mercado americano é uma coisa legal, tá bem valorizado. E é o Los Angeles Galaxy mesmo ou Era não? naquela época, não sei como é que vai ser agora em dezembro, né? Quem que é o empresário dele? Ai, Sormani, não sei. Não sei de verdade. Não sei se é o Bertolucci. Você bota ele Sei. pra jogar com o Messi lá, hein? Então. É? Agora,
ele tem mercado na Europa ainda. Não vai ser mais time de primeiro patamar. Ele não vai pro campeão, pro Bayern, pro Liverpool. Mas ele ali, aquelas equipes logo abaixo, no segundo patamar. Zenit. Vou dar um exemplo. Até o Valência na Espanha, Valência. o Lazio na Itália. Aqueles que Atalanta, brigam, mas assim, não são favoritos. Eu acho que ele ainda pode pintar alguma coisa desse lado. Mas acha que o cara não vai, depois do que ele já fez lá, pra ele, acho que ele não iria. Tottenham, que assim, é um dos grandes, mas na verdade, em títulos não é dos grandes. É o São Lourenço dele. Então, ele talvez ainda... O Tottenham tá mais ou menos no patamar desses times que eu falei aí. A única coisa é que na Inglaterra é visto como grande, né? Mas, sei lá, cara como esse, resolvido financeiramente, eu acho que ele tem toda a tranquilidade do mundo pra escolher o que é melhor pra família dele primeiro e depois pro esporte, pro que ele pratica como trabalho. Quantos filhos ele tem? Acho que são 2, Sormani, mas também não tenho certeza. Eu não sou muito ligado em vida pessoal de jogador, né? Eu só me atenho à vida Deve estar estudando em esportiva. escola americana ou inglesa aqui, com certeza, porque lá estudava, né? Deve. Deve estar levando mais ou menos isso. Deve. E ele foi essencial para essa classificação de São Paulo. Né? Foi. Sem ele não tinha rolado. Contra né? o Corinthians, principalmente. Isso, é isso que eu tô falando. Contra o Corinthians, Nossa, principalmente. equilibrou, né? Ele é engraçado, eu não Você sei... acha que o São Paulo, antes de você responder, você acha que o São Paulo começou a ganhar esse jogo nos bastidores? Fez um gol fora do campo antes do árbitro apitar o início do jogo? Eu acho que a torcida começou a ganhar esse jogo nos bastidores pro São Paulo. Eu nunca vi em 25 anos de São Paulo a festa que foi feita na porta do Morumbi para a chegada do 25 anos. Nem na final nunca... da Libertadores de 2005 contra o Atlético, nem no tricampeonato, nos jogos decisivos. Eu nunca tinha visto algo parecido. Tinha 15 a 20 mil pessoas naquela pracinha Roberto Gomes de Pedrosa esperando o clube. Eu acho que o gol marcado antes foi marcado pela torcida do São Paulo. E por que você acha que esse jogo em específico foi, dos últimos 25 anos, foi o... Porque acho que tinha muita coisa envolvida. A primeira de tudo, rivalidade com o Corinthians. Para mim, isso é insuperável. Você ser eliminado pelo Corinthians de uma semifinal. O Corinthians é foda. É isso. E ainda um torneio que você nunca ganhou. Cara, o Corinthians deu deitar em cima do São Paulino, cara. Te tirei outra chance. Segundo, que a chegada do Lucas e do Rames criou uma expectativa, que eles chegaram meio para jogar essa partida. E isso também criou um clima. E aí o Dorival tá fazendo um bom trabalho, o Caleri, aí você começa a pegar os aspectos menores. Então criou-se um clima que eu acho que ali o São Paulo fez 1-0. E ali, eu acho que se o Corinthians... Eu até estava com o Andrés na mesa redonda da Gazeta logo depois, e eu acho que o Andrés falou uma coisa certa, é que a gente é raiz, eu e o Sormani, né? Não sei se você, Alfinete, que você é mais para a geração atual. Se fosse há uns 25 anos atrás, aquelas pedras que voaram no ônibus do Corinthians, o Corinthians faria um escarcéu, não vou entrar em campo, não vou jogar, chama a polícia, atrasaria 1h30, quebraria todo aquele clima da torcida do São Paulo que se criou. Mas não, chegou lá com as pedras, vamos aquecer, vamos pro jogo, o clima continuou, e aí o São Paulo arrebentou o Corinthians. Não mudou nada, o São Paulo arrebentou o Corinthians naquele jogo. E já vamos direto, né, meu? Peraí, eu já briguei com o Sormani por causa disso aqui. Foi gol de mão, né? Não foi. Claro que não, Não. tá louco. Alfinete, me diga uma imagem que mostra... A que eu mandei pro Sormani. Não, aquilo lá ali há uma intenção, há uma... Tipo assim, você fala, pode ter sido de mão. Não tem Mas definição acho boa. que não tem nenhuma definição. Mas você também crava que não foi? Não, aí não, cravar aqui não foi não. Mas se tivesse que escolher, você fala assim, você aposta em qual? Não foi. Jogo todas as Porque fichas que não foi. porque o VAR não tinha essa imagem. Né? Não tinha. Não, mas aquela imagem não é uma imagem Então, mas em se- 3D, 3D Não, tá, mas- em alta definição. Mas se tivesse essa imagem, você acha que o VAR não ia anular? Ah, Eu acho que ia, hein? Depende muito de quem tá atrás do VAR. Isso aí Eu foi- acho que o VAR no Brasil é Tá o tipo... alfinete lá. O VAR no Brasil... Ô, Klaus, É. pode anular, viu? E Foi com a expulsa mão. o Lucas, que meteu a mão na bola. Acho que essa discussão não vai acabar nunca. Nunca. Né? Ah, isso que é legal É um do jogo que futebol. não vai terminar, né? E é legal, cara. Isso que é legal. Vocês perguntaram assim dos bastidores, ô Lucas, meteu a mão na bola? Não, na hora ninguém Não, tinha foi isso só aí. lá não, no dia. Sim, mas no outro dia, Ah, tá? Essas depois a coisas. gente conversou, não só Isso. com o Lucas. Você perguntou pra ele, Lucas? Não, ele você falou pôs que a não mão- colocou. Mas você perguntou pra ele. Perguntamos, não eu, outro companheiro numa coletiva ali perguntou, não colocou a mão na Não, mas bola. ele ia Assim, falar. mas não na coletiva, mas você priva da intimidade, da amizade Então, dele. como a gente não entra Ó, mais no chega TT, aqui, parceiro. a gente não consegue ter essa... Não dá mais, Não né? dá mais. Então, assim, você pega ele saindo ali no outro jogo que ele deu... Não entra mais no CT. Não entra mais. Aquelas era uma sala que tinha ali. Só existe o auditório para apresentação de jogadores ainda. Mas a Então, a sala que imprensa gente fica do lado de trabalhava- fora na calçada. Que absurdo. Eu fico há 4 anos, eu faço ponto
É verdade, fazer ponto, né? Só não rodo Não. a boceta, mas faço ponto na porta do CT ali. Eu vou às 11 da manhã e às 4 da tarde, segunda a sexta, eu tô lá postado 2 horas, 3 horas por dia lá na porta. Não entra. Só E entra. qual que é a justificativa da diretoria? Primeiro era a pandemia, depois era o Rogério Ceni, e agora é que o futebol mudou e o repórter não cabe dentro do CT mais, porque tumultua, vê coisas que não deve ver, enfim. Gente, mas é o seguinte, tem que ter um reservado, pô. Você não pode ficar na rua. Na E se rua estiver não dá. chovendo? E se estiver chovendo? Chovendo é guarda-sol ou chuva. Exato. E se você é abordado por um torcedor meio, entendeu? Teve assalto O lá. que é muito Assalto, fácil de acontecer. é. Teve, Exato. teve assalto. Eu acho que isso aí, o São Paulo e o Palmeiras é assim também? O Palmeiras é pior, que não entra nem pra apresentação. O mais liberto hoje é o Corinthians, que ainda a cada 15 dias abre lá um treinamento Não de pode. meia hora, Não tem 40 cabimento. minutos. Isso não tem Fica cabimento. todo mundo na rua. O cara do Palmeiras fica na rua, o cara do Corinthians fica lá no CT, que As é nossas perigoso entidades de pra classe caramba. já tentaram? Não, eu nunca tive problema, Sormani, mas, por exemplo, o menino da Jovem Pan, o Chacon, tava com a câmera postada no pedestal, sem câmera, ele mesmo fazendo câmera, passou um cara de moto, levou a câmera do Você pedestal. tá brincando. É, porque ali é passagem, Marquês de São Vicente, ali é passagem. E é uma grana uma câmera dessa. É, a câmera de celular um pouquinho mais É. avançada, mas Não. mesmo assim, imagina o cara Pô, pronto dá pra uns entrar 10 no ar. pontos. É. O cara pronto pra entrar no ar, o cara pega o pedestal e vai embora. Você vai falar o quê? E aí eles têm pedido pra gente não ficar muito com o celular na rua. Ah, então que. Ou seja, não trabalha. É. Então a gente fica meio próximo à entrada quando Eles é o São Paulo. São Paulo e a própria polícia. Gente, a polícia mas mesmo. eu acho isso um absurdo. Faz uma entrada, logo na entrada, faz ali uma salinha, um cafezinho, um banheirinho ali, até logo. Eu dei a ideia deles montarem um prédio ali, um prédio de 2 andares, né? Um prédio não, sei lá, uma estrutura de 2 andares, com vidro. E aí, quando não querem que a gente veja o treino, fecha-se com o símbolo do São Paulo, os patrocinadores, a gente grava virado para esse Puta ideia. para esse vídeo, para esse portal, vai aparecer o patrocinador, tudo mais, a gente tá um pouco seguro, e banheiro. Tem um posto de gasolina a 500 metros. Você tá ali 4 horas, você tem uma vontade de ir no banheiro, ou você vai ali do lado fazer um pipizinho, ou você tem que correr no posto. Se for o número 2, você tá Não, ferrado. tá, tem que ir no posto. Você tem que ir no posto. Então, eu tava falando isso porque eu fiz 3 finais da NBA, né? E o Chicago treinava é um centro de treinamento de Chicago, chama Berto Center. E era exatamente isso que você falou. Era uma sala, uns 2 andares, você vê toda a quadra. Quando os treinos iam começar, que se não era pra ver, do lado de fora baixava um banner, preto. Você não via nada, mas você tava lá dentro. É o que ele sugeriu. Exatamente. Você tinha um banheiro, você tinha um Um lugar pra tomar água, um A ar-condicionado. dignidade. Né? Dignidade. Isso é indigno, exatamente. Você usou a palavra correta. É indigno com a nossa profissão, pô. A gente não tá lá pra brincar ou fazer bagunça. A gente tá lá pra trabalhar, pô. E o mais interessante é que a gente cobra os dirigentes, não a sala, a gente cobra, pô, não vai abrir. Não, estamos vendo. Não, estamos vendo, mas daí... Quem que é o cara? É o Casares. Ah, o presidente é o Casares. Sim, mas ele é o cara... Mas assim, ele não quer ir contra a maré, que é tipo assim... Os jogadores tá todo não mundo... Não, os jogadores, o técnico e os outros clubes não querem também. Se um desses libera, aí os outros vão ficar pressionados para liberar também. Ah, pô, o São Paulo abriu os treinos, 3 vezes por semana vai entrar. Aí Palmeiras e Corinthians vão ficar como? Santos. O Santos tava liberando também, bem legal, antes da troca de técnico também. Mas o Santos tem uma pegada, né? O Santos tem uma Mas mídia... o Santos grava da árvore lá. Não, e tem uma mídia muito presente É, da cidade, que conhece o clube, é diferente. Aqui vai todo mundo. Não Então, tem... mas o CT do Santos dá pra subir na árvore e ver o treino. Eu Fala já aí. fui lá. Não fala isso. É sério, O coração do Sormani mas- chora. Não, mas é legal, é legal. Mas lá Eu dá acho pra isso- ver. A molecada faz Eu isso acho lá. cool, acho bem legal. A bem molecada não faz isso? legal. lá? É, o CT do São Paulo Santos? chama a molecada, manda eles vir pra cá. Eles sobem lá, ficam de vez em quando. Alguns técnicos, eu lembro que botavam os moleques pra dentro, lá o no São tiro Paulo, dele, São dava, Paulo. dava bola. Né? Eu já cheguei a ver isso lá no Santos. Lá é mais acessível, né? O Santos acha assim, até vou falar, não fica magoado, Sormani, por favor. Imagina, A gente sabe que a mídia deixou de dar o espaço que o Santos merece, a grande mídia. Eu concordo com você. Porque, pô, o Santos, além de uma fase que tá vivendo muito ruim, é muito custoso ter um repórter em Santos Uhum. full time. Você tem que deslocar, aí você tem que deslocar uma equipe para Santos. É um custo. Por mais. Então, a hora de cortar, a hora que no dia assim, precisa cortar alguma coisa, corta o Santos. E aí, no fim, não tem mais setorista lá em Santos, tudo mais. E aí o Santos acho que foi malandro e falou o seguinte: se eu abrir um pouquinho mais aqui, Vou chamar a eu atenção. vou chamar a atenção da mídia. Então aí começou aí a Bandeirantes, a ESPN, a Gazeta.
E aí acho que foi até uma jogada legal do Santos. Agora deu uma parada, Mas por causa porque o clima tá... fase é, tá a fase braba, pesada. né? tá pesado. Pesado. Mas achei que foi uma jogada legal do Santos. A fase tá braba demais. Ô, Edu, e o Rames? Eu ia perguntar isso. O Rames. Cara, sabe qual é o sentimento meu? Não sei se é o seu. Eu acho que ele não fica. Você acha que ele não fica, seu irmão? Por quê? Porque vai jogar onde? Vai sair o Lucas, ok, você pode colocar ele ali. Eu acho que ele não tem intensidade, o Dorival, eu acho que ele sente a mesma coisa, cara. Isso é não é sim, informação, hein? Claro. Sabe, eu vi o jogo dele contra a LDU, ele entrou num ritmo completamente diferente dos demais. Minha visão, tá? Um chapéu aqui, um toque bonito ali. Ele Assistência sabe dar. do gol foi dele. Sim, ele bate escanteio, né? Tá, mas Mas assistência de é, escanteio é, também. escanteio também. Mas, sabe, era uma coisa sem intensidade, cara. Você vê o Lucas O Lucas é um pegando a cavalo. bola, ele pega a bola e tchum, 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 tchum. O Rames não tem essa intensidade. E o futebol hoje, mesmo aqui no Brasil, na América do Sul, ele demanda isso. Eu não sei, eu não gostaria que isso acontecesse, hein? Eu não gostaria. Gostaria que ele ficasse, até porque pro nosso futebol é muito bacana. Você tem um cara da estirpe dele. Mas eu não sei, eu tô com Esse essa cara impressão. também não foi mais nome do que bola, bonitinho, né? Meio galã, Real Conta o Madrid. bastidor aí, o que você sabe? O que você sabe, o que você sente? Não, eu acho assim, 2 anos de contrato, o São Paulo separou grana pra pagar isso aí. Se ele, mesmo que ele seja vice-campeão da Copa do Brasil, vem 30 milhões, já paga, são 20 milhões o total de contrato. O Rames estava parado desde o dia 9 de abril. E vamos levar em conta que os últimos 4, 5 anos ele estava parado há 5 anos, é isso né? que eu tô falando. Só que assim, o nome dele é um negócio absurdo. O cara tem 50 milhões de seguidores, o São Paulo tem 5. Então, eu acho que a contratação dele veio por parte de futebol, mas veio também muito para divulgar. Lá no Equador, fui fazer o jogo lá da LDU, É atração, né? pato nada. Vi gente durante o jogo, o Rames Nem o aquecendo. Não, nem o Lucas. O cara era o Rames. Era E ele. o Arboleda, porque é local, né? Local. Os caras estavam vendo o jogo, nem estavam olhando pro jogo, tirando foto e tentando falar com o Rames aquecendo. Então o cara é um astro internacional. Ele é um astro. Então é isso que eu tô falando. O Paulo já capitalizou em cima disso, por exemplo, em venda de camisa? Ainda não tem nenhum levantamento, mas vendeu muito. Vendeu muito. Mas Mas o cara precisa Plano de jogar, sócio né? torcedor, exato. o plano de sócio torcedor disparou. Mas Disparou. não sei se é o Rames o motivo ou se são as chegadas Do Lucas também. do Lucas e da semifinal de Copa do Brasil, indo bem na Sul-Americana. Acho que tudo é um combo. Mas dentro de campo, os caras dizem pra mim que ele é diferenciado. Agora, o que você falou, eu concordo plenamente. A intensidade dele tá muito abaixo. Mas eu acredito que não será, se ele sair antes do término do contrato, partirá dele, e não do São Paulo. Do São Paulo não vai partir, não. São Paulo vê assim como uma contratação Não, eu acho que vai ser midiática eu tô achando que é e da esportiva. parte- Da parte dele. Da parte dele pode ser. Ele não joga. Mas ele vai jogar. Como é que você imagina esse São Paulo? Você que cobre o São Paulo, conhece futebol, tática. Pra ele jogar, É. com esse time atual, ele de meia, com 2 volantes bem marcadores atrás, porque senão... Nestor. Nestor, Gabriel. Maia e Gabriel, Maia e Nestor, até Luan, se tiver inteirão, Luan e Maia, porque se alguém Quem que vai abrir? O alguém Lucas? tem que correr. Você acha? Lucas, Caleri e Luciano. Esse pra mim é o São Paulo ideal, com os caras todos em forma. Então, a informação que eu tenho, você sabe que eu tenho informação boa lá do São Paulo também, né, em relação à escalação. Parece que o Dorival não quer mexer no Lucas. Esse é o problema. Não, mas você tá falando pra final da Copa do Brasil. Pode ser que pro ano que vem... Porque pensa o seguinte, senhor Manês, se o São Paulo bater campeão da Copa do Brasil, que vai ser bem complicado, mas se bater, o brasileiro vira um amistoso pro São Paulo. É só não ir pra zona de rebaixamento. E aí é a chance do cara falar, Rames, é o seguinte, Arrebenta. você tem 13 jogos, 12 jogos, pra gente ver qual que é a sua real. Mas também aí se não ganha, Então, aí... aí vai começar. se não Rames, não, se não ganha, eu acho que ele não será titular. Rodrigo, quebra o meu galho, sai do São Paulo e vai pra casa. Aqui é assim. Aqui é assim, pô. Não, eu acho que ele não joga a final como titular. Não joga. O primeiro jogo não joga. O segundo aí... Sabe quem que eu mexeria? Ah, Você vai me achar louco? Não, porque não pra mim vou. a torcida de São Paulo, eu tiraria o Caleri do time. eu vou achar você louco. de verdade. Colocaria o Luciano Ó. ali. Ah, Eu colocaria o Luciano ali ah. pra compor. E jogaria Não, com o Rato e Você com... falou uma coisa, ele falou uma coisa que é a mais pura verdade. O que o Caleri faz em campo é o que o Yuri Alberto faz no Corinthians. Só que o Caleri é tratado por todos nós da mídia... E pela da torcida. do São Pela Paulo, torcida. como um cara fora... Ele tem os mesmos 10 gols do Yuri Alberto na temporada. Os mesmos. Os mesmos.
Você viu o gol que ele perdeu contra a Sim. LDU? Não, ele jogou mal aquela partida. Nossa senhora. Mas assim, sabe o que é, Sormani? Eu acho que a relação é diferente, porque o torcedor do São Paulo, ele tem uma certa, agora não, Não, ele adora o Caleri. carência de ídolos. Caleri Depois é que o bonito. Rogério aposentou, pintou um vácuo no torcedor. Quem vai ser meu ídolo? E a primeira passagem dele foi boa, né? Primeira foi boa, não, a segunda ele começou bem também, né? E aí, tipo, tentaram trazer alguns ex-jogadores, Lugano, Hernanes e tal, mas não chegaram a ocupar o vácuo deixado pelo Rogério. E aí o Caleri, não é que ocupou também, mas ele começou a fazer alguns golzinhos, já, a torcida queria que ele voltasse muito e ele meio que ocupou. Agora tem o Lucas, tem o Rames que podem tomar esse espaço. Mas essa carência de títulos não é só uma carência de títulos, é uma carência de ídolos Porque também. essa Toca no Caleri que é gol é a música mais enganosa que eu já vi uma torcida cantar. A torcida ama o Caleri. Ele não faz gol. Ele não faz gol. Toca Cara, no que você... Caleri que não é gol. É, pô, teve 10 gols, cara. A gente tá em setembro, bicho. É muito pouco. Ele não foi nunca um... Mas- Não dá um gol Leonardo, por, não dá um O gol. Marcos Leonardo tem mais gol que ele. Não dá um gol por mês, irmão. É. É não, muito pouco. não dá um gol por mês. Então, por isso que eu faria essa. Eu não mexeria no Luciano pelo jeito dele. Eu acho ele um cara difícil, como jogando bola, né? Pode acontecer qualquer coisa durante Você não 90 sabe o que pode minutos. acontecer. Mas ele é um cara que não aceita perder, entendeu? Ele é um cara que não aceita a derrota de jeito nenhum. Eu não mexo nele. Agora, aí você teria que mexer nesse time, ou avançar um pouquinho mais o Lucas pra jogar junto com o Luciano na frente. Isso. Aí você recua o Rames pra jogar na do Lucas, você põe o Wellington Rato e o Luciano, entendeu? Bom, enfim. Mas falaram que ele tá com depressão também. Tem essa história da conta namorada Você sabe aí. Não, eu conhecia a ex-namorada dele na primeira passagem. Bonita, não? Bonita, e assim, ele gostava muito dela. Ele não morava longe, ele mora, acho que lá perto de você, ele mora na Granja. O Caleri mora ali? ou lá, tá numa casona gigante, sozinho. Agora os pais dele vieram pra cá. Ele morava antes ali perto do São Paulo. E na primeira passagem também aqui na Pompeia. Ele era casado ou... Era uma namorada que veio da Argentina. E aí ele fazia compras no... Posso falar aqui? Pode falar. Claro, lógico. No Bourbon Shopping tem um supermercado chamado Zafari ali. E esse supermercado funciona uma hora a mais que o shopping, até às 11 da noite. E é do lado da minha casa e eu gosto de fazer compra lá também às 10 da noite. Eu sempre vou lá às 10 e eu cruzei lá ele e a namorada umas 3 ou 4 vezes fazendo compra nesse horário. Conhecia ela, me apresentou, tal, beleza. Até brincava, eu falava assim, pô, carrinho cheio. Ele fala assim, aqui você pode, na Argentina não você pode encher o carrinho. Ele falou isso? Falou isso na primeira passagem, aqui você pode encher o carrinho, lá não. A crise que já vivia a Argentina naquela época, em 2016, 17, a primeira passagem dele. Aí ele tava com o Ferrarese e com o Galopo, agora nessa segunda passagem, muito amigos, é um trio inseparável. Só que o Galopo tá namorando, o Ferrarese tá namorando e de repente o Caleri ficou sozinho, numa casa gigante. A mulher... A mulher já tá na Europa, ela desmancharam, não sei o motivo, não sei nada, não... Me falaram que já tá postando foto na Itália com outro cara aí. Não vi contra o cara, mas vi ela na Itália. O cara... Então, Pirou o cara, freio, ele... né, meu? claro, o cara pirou, o cara gosta dela. Então ele deu Então uma ele tá pirada. com um problema, Um problema. extra-campo aí Então que... tá explicado por que o desempenho dele é igual ao do Yuri Alberto. Ele tá Que com a maldoso. cabeça, tá mal de... Cara, liga pro Rames, pô. O Rames, ele chegou na segunda-feira, na terça ele já tava lá com o Luan Santana, já tava vai pro rolê com o Rames. O Rames é baladeiro, né? Pô, o problema de São Paulo pro Rames é São Paulo, não é o Rames. Porque ele jogou em Munique. Bom, Munique não é igual, nós conhecemos, não é igual a São Paulo. Imagina a oferta aqui. Madrid já é. E aí você tem Mas aqui você dá um demais. pulinho ali, um avião de meia hora, você tá na balada, pô, de Madrid. Aqui a oferta é grande. Se não controlar, o Rames vai marcar gols na noite, mas é golaço, um atrás do outro. É controlar, pra você chegar pra ele e falar, ó, aqui os caras, a torcida aqui vai nas baladas também, hein? Ele Se sabe, ele deve saber, alguém né? deve ter dado um toque já. Cuidado que os caras vão. E tem um local aqui em São Paulo, onde o pessoal do São Paulo, o Edu deve saber, que é o tal do, como é que chama? Marral, não é isso? Sormani, não sei, de verdade. Buda? Que velho, Sormani, eu não Puta, sai de eu não casa. conheço uma balada, é. não conheço nada. O pessoal que vai lá, mas o interessante é que os caras vão na disciplina, entendeu? O Arboleda é o chefe da... Não à toa. Ele é o chefe... Não precisa nem da- explicar muito É. por quê. Ele é o chefe... Como é que chama? Será que é Marral? Marral, é Marral. Eu não sei. Acho que é Marral. E até me contaram que quando o Dorival chegou no São Paulo, eu contei essa história aqui, eu acho. Não O lembro. Dorival vai. chegou no São Paulo, então, o clima não estava legal, disse que ele chamou lá os líderes, né? E falou, escuta, o que está acontecendo? Pô, com o Rogério aqui era terrível, cara.
Era horrível, era um regime militar, Era tenso. você não podia fazer tenso. Aí os caras falam assim, escuta, a gente quer fazer uma festa nossa. Fazer uma festa nossa. Depois você checa lá, Tá. checa lá. Ele deve saber. Não, deve essa eu não sei não, não saber. sei não. Não, Não sei não, sei fazer não. uma De festa. verdade, não sei Aí mesmo. foi do domingo à noite, depois do jogo contra Do o América. Internacional. Ah, com o Internacional, tá. Internacional. Tá. Os caras fecharam uma casa no Itaim. Foi todo mundo lá. Se na boa. esbaldaram. Não, tomando uma cervejinha Sim. na boa. Mas os caras queriam botar pra fora toda aquela tensão da época do Rogério Ceni. O Dorival falou assim, quando conversou com a liderança, ele falou assim, escuta, isso quem me contou, não posso nem contar. Vamos dar uma olhada no calendário e vamos ver quando vai dar pra vocês fazerem isso. Aí Entendeu? marcaram depois o Inter. Marcaram depois do jogo contra o Internacional. O clima com o Rogério era tenso. Mas por quê? Porque o Rogério, eu tenho assim, eu acompanhei o Rogério subindo da base, toda a carreira dele. Ele fez 132 gols, eu tava em 108 atrás do gol, ou no estádio que ele fez o gol. Sério? É, dos- Esse é o número mesmo? 108 Você viu gols, 100? 108 gols dele, eu estava em loco. O torcedor de São Paulo vai ficar em com loco. inveja agora. E dos 1000 e tantos jogos, eu fiz mais de 1000 dele. O 100º gol, você Tava lá, claro. Contra quem que foi? Contra o Corinthians é o jogo que, quando me perguntam qual é o jogo que você tem como mais marcante, eu falo esse, Alfinete. Mas não é porque foi contra o Corinthians. Vou te dar uma justificativa. Quantos goleiros vão fazer 100 gols até... Mas esse gol do Rogério foi o 99 oficialmente, você sabe, né? Não, até que não, eu sei. O 99 foi contra Não, o Paulista em Jundiaí, O 90 eu tava lá. Oficialmente é o 99. Tá bom. Sempre pra eles. É igual o Mundial do Palmeiras. É. Vale só pra eles. Mas tudo bem. Mas esse jogo é muito importante na carreira de quem estava lá, de todos. Porque... Eu tava no estádio Tava também. no estádio, Tava. tava lá. Porque é o seguinte, daqui os meus netos, que serão repórteres esportivos também, eles não vão fazer um goleiro marcar... Deseja isso pra eles. Desejo, é bom, é legal. A gente não ganha nada, se dana, mas, pô, é legal demais, cara, é legal demais. masoquista. E eles não vão ver um goleiro marcar 100 gols. Mas vai que vão ver. Jamais o 100º será contra um rival. Então esse é um momento único no futebol mundial, não vai acontecer de novo. Difícil, né? Não vai acontecer. Então, quando me perguntam qual o jogo que te marcou, esse é um jogo que me marcou, porque eu estava presente num evento que o mundo todo divulgou, que não vai acontecer tão cedo. Você não tem nenhum goleiro aí com 90 gols, 85 gols para chegar, entendeu? Então Atualmente tem algum goleiro que cobra falta? Eu não... No Brasil, acho que não tem ninguém. deixa eu ver, tem um goleiro na Série B que cobra falta. Qual deles? O Everson, que tá no Atlético, ele cobrava na época do Ceará, mas Tem um goleiro na B. O Corinthians não tomou um gol de falta de um goleiro há um tempo atrás? acho que foi do Everson. Ah, é isso aí. Eu acho que foi O Galo, Everson. né? Ele era do Ceará. E tanto que ele é da escola do São Paulo, né? Que era quando o Rogério, ele é formado quando o Rogério era o batedor de faltas principal do São Paulo. Não sabia que ele era. Ele é São Paulo. E por que que o São Paulo nunca mais conseguiu um goleiro, não do nível do Rogério, mas no nível que os rivais têm? Porque eu até tive uma discussão esses dias lá no podcast do Vilela, com o velho lá do São Paulo. O velho tricolor lá. Seu Sei quem Silvio. que é. Falei, fica quietinho aí. Faz 10 anos que o goleiro reserva do Corinthians é melhor que o goleiro titular do São Paulo. não vamos discutir de goleiro, na E boa. o goleiro do Corinthians... Porque o Walter era melhor que todos os E goleiros. esse Carlos Miguel é um E o monstro. Carlos Miguel é melhor que todos esses goleiros. Então faz 10 anos que o goleiro reserva do Corinthians é melhor que o goleiro do São Paulo. ficou louco da vida. Fica louco, pô. Mas você tem razão. Você concorda? Concordo. O Cássio, pra mim... Não estamos nem falando do Não, Cássio. mas hein? o cara que fala uma linha do carro, o cara que chega assim e fala... Pô, pra mim, o cara tem que ser defenestrado como torcedor do Corinthians. E internado, né? Não. Você não pode falar nada do Cássio. O Cássio é gigante nos momentos gigantes. Ele não é um gigante de jogo com 15. Ele é... Jogo de rodada do Paulistão. ele é gigante em jogo Eu não decisivo. sei se foi o Facincani que falou lá na plateia. Não é áudio do Facincani, né? Pelo Não, amor não, de não, Deus, Não, hein? não, Áudio deixa quieto. O Tite deve muito da carreira dele ao Cássio. E não foi retribuída, né? Não. Ele falou isso também? E é verdade, hein? Muito. E é verdade. Se o goleiro do Corinthians não fosse o Cássio, o Tite hoje era técnico do Goiás. Pode ser. Possivelmente, porque a gente sabe que no Brasil é resultado, amigo. Exato. Aquela bola do Diego Souza. Se entra. Acabou. Não tinha Libertadores, não tinha Mundial, não tinha Tite, não tinha Tinha nada. seleção com Tite, não tinha Não nada. tinha nada. Ele tava no Goiás hoje. Aliás, na corda bamba. Eu tava... E o Cássio vendo o Brasil ser eliminado nos pênaltis aqui da casa, da sala da casa É dele. inacreditável, né? O Cássio não ser o primeiro nome da lista do Brasil. Não, Na e minha nem, opinião. agora sai ali a relação com o Fernando Diniz e continua. Mas e os goleiros do São Então, Paulo? eu acho que aconteceu o acontece? seguinte. Primeiro tem o aspecto psicológico. Vou usar um exemplo aqui.
Rádio Bandeirantes tinha um cara de madrugada chamado Cláudio Zaidan. Porra, Gigante. Pra mim, o maior cara o cara mais inteligente que eu conheci na minha vida. eu escuto ele às 3 horas da tarde toda vez que eu tô no carro. Eu Exatamente. sei que é 3 horas da Ele, tarde. ele fala meia hora, você fica escutando. É. Não, e ele fala sobre qualquer Qualquer coisa. coisa. É Ele um só- negócio... Ele deve saber, ó. Ele só não fala de 2 assuntos: carnaval e sexo. Que isso ele é abominável pra ele. É, pela religião e tudo mais. Ah, é? Mas qualquer outra coisa, Sabia. qualquer outra coisa, o Zaidan domina Ele com é maestria. evangélico, né? Evangélico e assim, ele não estudou, né? Ele é um cara, a vida Autodidata. autodidata. É uma coisa absurda. Não, ele é. A gente precisa trazer esse cara aqui. É Quando... que ele tá lá em Uberaba, né? É, mas ele tá, às vezes ele vem pra São Paulo. É um cara assim, não tem nem Não, não é tem uma- palavras pra falar do Zaidan. Puta, E assina quando, embaixo. quando o Zaidan saiu da madrugada da Bandeirantes, puseram os caras muito bons no lugar dele. Mas era o Zaidan. Os caras ouviam a madrugada e falavam, não, cadê o o Zan Zaidan? Copé entrou no lugar O Zan dele. Compé. Falecido, né? Isso também. Aí o que aconteceu? O Rogério saiu do São Paulo, tinha uns caras razoáveis lá, o Denis, tá? Mas não Ah, era o puta, mas o Rogério. Denis não- Mas aí veio, aí os caras, a diretoria falou assim, puta, o que o Rogério tinha de diferente? Bater falta. Vamos buscar goleiro que joga com os pés. Aí foram atrás do Sidão. Essa foi uma roubada. Aí foram pegar o maluco do Jean, do Bahia, que batia falta, acho que até bate ainda no Cerro Portenho. E não só, bateu na mulher também, né? É, isso, bate falta, bate na mulher, mas esse arrebentou o ambiente, porque chegou lá, já brigou com todos os goleiros, com o Renan Ribeiro, com o Sidão, com todos, não falava com ninguém, era um treino de goleiros em que os goleiros não se falavam. Era Sério? bem engraçado, era sensacional, porque você não via, você via os dois trocando ideia e o Jean sempre encostado. Tá vendo por que os caras fecham? Era uma por causa loucura. disso. E aí o seu... Ele é um É culpado. por causa disso. Aí o Os Thiago... caras vê essas paradas, Claro, né? Não, O jogador faz muito. Presta atenção em tudo quando tá lá. Aí chegou o Volpi, que num primeiro momento deu conta do recado, muito parecido com o Rogério no dia a dia. O cara era o primeiro a chegar, o último a ir embora, fazia tratamento em casa, fazia treinamento em casa. O cara muito dedicado, mas viveu uma fase ruim, foi embora. Agora chegou o Rafael. É que o fantasma do Rogério Ceni como goleiro, não como técnico, como goleiro, ele ainda perambula ali no CT, sabe? Uma hora vai acabar, como acabou o Marcão. É que o Palmeiras foi muito bem. Alguns goleiros do Palmeiras também, pós-Marcão, foram ruins. também. Mas a hora que ele traz o Fernando Praz, ele acaba com o fantasma do Marcão. O Exatamente. São Paulo ainda não conseguiu trazer um Fernando Praz pra E trouxe o Everton já pensando na. Que é o... substituição. Exatamente. Então, E o São Paulo falhou nisso. Então, não tem. Agora chegou o Rafael, que é Mas ele não completamente pegou nenhum diferente. pênalti Mas contra é ele, humilde, é um o- cara, é líder do grupo, pela simplicidade, é um dos líderes do São Ele Paulo. tem quantos anos? 33, se não me engano. Puta, eu Mas pensava é um, que ele era cara, mais jovem. é um cara de Ele 100 jogou muito tempo na partidas. Europa, né? O Rafael? É. Não, jogou a vida toda no Cruzeiro e no Atlético. Reserva, ele tem 100 partidas. Não foi ele que foi vendido. Não, Gabriel. Não, o Gabriel. Pro Milan. O Rafael chegou no São Paulo com 110 partidas em 10 anos, menos de 10 por ano. Porque ele foi reserva o tempo todo da vida dele. Foi reserva do Fábio, foi reserva É, do... a chance da vida dele agora, O né? goleiro pro São... Você falou aí, ó. O goleiro pro São Paulo devia ter pegado o Fábio. É o Fábio. Então, mas o São Paulo tentou diversas vezes contratar o Walter, né? Por que não deu certo Porque isso? era do Corinthians e o Corinthians não ia reforçar um ponto fraco do rival, cara. O Walter que saiu uma vez, pressionou lá o Corinthians pra ir pro São Paulo. Ah, o Walter pressionou pra ir ele pro não São Paulo? jogava. O cara reserva do Cássio, vai jogar quando? Só quando o Cássio vai pra seleção ou se machuca, o que é pouco acontece. E ele queria, ele sabia que o São Paulo queria ele sabia que podia ocupar essa lacuna legal do Rogério, o São Paulo sofrendo. Foi aí que o São Paulo desiste de vez do Walter e traz o Thiago Volpi por empréstimo e depois de um ano contrata o Thiago Volpi por uma fortuna, 20 Ele foi milhões pro de reais. Cuiabá. Ah, mas agora, né? Agora, depois que Sim. pandemia. Mas lá em 2017, Agora, você vê- 2018, Você vê como, por exemplo, é importante esses departamentos de análise, estatísticas, etc e tal. Pô, o Internacional contratou um puta goleiro. baita goleiro. O Rocher. São Paulo não podia ter contratado? Ah, e o Inter tinha um outro baita goleiro que mandou embora agora, o João Paulo. O John. John. Que o São Paulo tentou tirar do Santos também. Tentou, a Mas mesma na base coisa. não tem um goleiro, o São Paulo não é possível, Então, você vê, ó, cara. olha quem saiu enquanto o Rogério foi soberano. O PR. Não, mas o PR, ele já é... Como é que é? Conta essa Então, história. a história do PR é muito... Até hoje, um jornalista da ESPN que vai fazer uma matéria com o PR me ligou. O PR, ele nunca foi um goleiro de confiança no São Paulo. Eu vou explicar por quê. Teve uma Copa São Paulo de futebol júnior, acho que 16, que ele falha miseravelmente na final e o São Paulo perde o título. E aí ele já fica sob um olhar de desconfiança para subir. Conta quem foi a final. Que é uma Eu injustiça, não vou né? lembrar. É, por uma falha, mas é o título, entendeu? Mas É. o menino tem quantos anos? 16 É, anos. tem 17, pô. 17 anos. Porra. Aí ele sobe, de qualquer jeito ele sobe. E aí o São Paulo olha pro PR, altão, com dupla cidadania, precisando de dinheiro, falou, pô, esse cara é minha venda pra... O cara tem dupla cidadania, joga em qualquer time da Europa sem problema nenhum.
E aí empresta ele em 2019 por Crystal Palace. Ele fica 6 meses lá, não joga nenhuma partida. Os caras devolvem. O Júlio César não jogava no Crystal Palace? Aí tem o jogo pré-pandemia em 2020, que foi São Paulo 3-0 contra a LDU no Morumbi, pela Libertadores, que o Volpi se machuca um pouquinho antes do intervalo, o PR entra. E faz um bom segundo tempo. Não foi muito ameaçado, mas faz um segundo tempo seguro. Aí o campeonato tem mais uma rodada, Santos e São Paulo, e para 6 meses. Então, o momento do PR de se fixar como goleiro e ter uma oportunidade seria se o campeonato não tivesse parado pela pandemia. Parou 6 meses. O cara perdeu a chance. Cagado também. Né? Aí volta, por algum motivo que eu não lembro se foi outra lesão do Volpi, ele joga 6 partidas seguidas, toma 7 gols. Muitos defensáveis. Aí o São Paulo falou, não vai, esse não vai virar. Emprestou pro Náutico, e aí agora tá esse monstro. Pra mim, o melhor goleiro, tirando o Cássio, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Ele não é o melhor Cássio. Porque tá todo mundo falando, o PR é o melhor goleiro do Brasil, não é? Tirando o Cássio, ele é o melhor goleiro do Brasil é o Cássio. Isso. É o Cássio. Eu também acho. Tirando o Cássio... Ele hoje é o que atravessa a melhor fase no futebol brasileiro. Tá melhor do que o Everton do Palmeiras, por exemplo. Tá. Mas o melhor é o Cássio. Mas você vê como é que é a vida. Tá respondido. Se o cara, se não tem a pandemia, o Volpi demorou 5 meses pra se recuperar. Ele jogaria 5 meses. Quem sabe ele não teria virado esse monstro que ele tá agora, jogando pelo São Paulo. Mas nunca houve uma confiança no São Paulo, desde a base até o profissional, que ele seria o cara, que ele seria o substituto do Rogério. Uma pergunta que só o Edu Afonso vai saber responder. Na verdade, tem duas que acho que só ele vai saber responder. Vamos. A primeira, você que tá no São Paulo há tanto tempo, você chegou a ver o Hendrick passeando por lá? Não, ele era de Cotia, né? Ele não chegou aí. Mas Cotia você não ia... Não, Cotia a gente não vai, a gente vai... Até a gestão primeira do Rogério como técnico, o São Paulo ainda treinou um pouco em Cotia. O Leão gostava muito de ir para Cotia, o Rogério também, porque o São Paulo queria meio que divulgar a Cotia, que estava lá isolado, fim do mundo. Juvenal Juvencio ainda era vivo e ainda era o presidente, foi ele que construiu tudo aquilo, então ele queria mostrar o que ele fez. Mas de 2017 para cá, eu não lembro de nenhum treino em Cotia. Mas essa história do Hendrick, você tem alguma recordação? Não, só tenho isso que depois divulgar. Nem sabia que ele tinha passado pelo São Paulo, até ele falar que foi dispensado do São Paulo. Porque é muito moleque, né? Quem é o pai da criança? Não sei. Pensou? Não sei. Já procuraram lá, ninguém sabe quem mas agora vai aparecer, pô. Mas sempre tem Você acha que o cara vai levantar? Já pensou o cara chegar lá? Gente, fui eu, hein? Mas sempre tem um boca de graxa, entendeu? Sempre tem um... Não, mas não Olha lá, eu bati, mas voltou. Voltou? Pode baixar um pouquinho, senão vai ficar na frente da tua cara. Aí, boa. Então, ninguém levantou o dedo pra falar que a bobagem mas não foi vai, né? Mas não vai. E a outra, essa reforma aí do Morumbi, assunto que tá... Então vai lá, senhor Vai ficar bonito. Não. Mais alguma informação? Não. Eu li o que o PVC disse, né? E aí... Um abraço pro PVC, grande PVC. O grande PVC. Aí o PVC, eu fui confirmar, os caras falaram, não, a gente tem um projeto. Vai, professor, projeto. Só que assim, o São Paulo teve projeto de cobrir o Morumbi e não viabilizou. Eu lembro disso. Não cobriu. Para ele esticar as numeradas ali até o próximo gramado, ele tem que extinguir a pista de atletismo. A pista de atletismo é uma das coisas mais usadas pelos sócios do clube. Então, para você fazer isso, tem que ter um aval dos sócios. Tá? Esse é o primeiro empecilho. Não, é um absurdo. É o clube, você paga lá. Você vai ver quanto é um sócio do clube, paga 40 pau lá para ter o título e quer usar a pista de atletismo. Mas constrói uma outra lá. Só pode ter tudo bem, lá. Você tem que ter aprovação. Os caras são... Funciona assim o clube. Segunda coisa, senhor Manê. São Paulo deve 600 milhões ainda. Não pensa, tá baixando. Não tem dinheiro para fazer isso. Essa, para mim, é outro empecilho. Mas tem a iniciativa privada que pode... Terceira coisa, se o São Paulo for a Libertadores e aí vai tentar manter o Lucas Moura e vai tentar reforçar mais o time, ou ele prioriza disputar a Libertadores, ele volta para a Libertadores depois de 3 anos e vai falar assim, não, eu vou jogar a Libertadores no Pacaembu. Ele vai querer jogar no Morumbi, a Libertadores. E o Pacaembu agora, privatizado, baixou também a capacidade. Então, não sei até que fase, tem que pensar nisso também. Então, eu acho que é assim. Não, o Pacaembu não comporta mais uma final. Talvez nem semi, né? Talvez nem sempre. Então existem assim, é legal, o São Paulo gosta da ideia, mas de gostar até viabilizar, olha quantos caminhos o São Paulo tem. A gente aluga a arena lá pra eles lá. Já pensou? O Corinthians não aluga a arena pro São Paulo. Vai jogar no Palmeiras. Vai jogar no Palmeiras. Será que não alugaria? Não. Eles já têm meio que um acordo, né? O São Paulo, o Palmeiras já joga no São Paulo, o São Paulo já jogou no Palmeiras. Eles têm um acordo lá, mas né? Se o Morumbi entrar em obras, o estádio será o Pacaembu, isso não há dúvida nenhuma. Mas você acha que isso aí não vai sair? Não é que eu acho que vai sair, vai depender dessas circunstâncias, né? São Paulo não vai para Libertadores, você já tem menos um Barueri vai ficar maior que o Pacaembu. Acho que já é. Já é. Mas Barueri é ruim de jogar, hein? E fora que lá tá bem largado, hein?
Ah, mas aí é aquela história que o Bragantino vai fazer lá em Bragança, né? E o Canindé? Ah, não dá. O Canindé tem hoje capacidade para 14 mil pessoas. Só Só 14? 14. Tá maior que a Vila Mas já. é que tá. Mas tem Tá reformas mesmo? lá, né? Tem setores que não pode usar, que tá comprometido. Mas se puder tudo, passa de 20 mil. Não, já passou quando você sentava um no colo do outro e tal. Eu acho que hoje é 16.800 ou 17.800, alguma coisa assim. Dessa nova medida de bumbum de brasileiro que a polícia estipulou para sentar na arquibancada, que aumentou a busanfa do brasileiro, tá comendo bem, né? Então, nessa nova medida cabe 16 mil. Na antiga, lá da década de 80, cabia 30. 30 Teve mil. 30 mil lá. Sim. O Morumbi teve 120 e tudo mais. Aí sentava na coxa, na pé, se apoiava na arquibancada. É porque tô aqui nesse assunto porque a torcida do São Paulo tá muito ansiosa com isso. Eu reparo na rede social isso aí. Que tá direto colocando, falando, pô, vamos ficar com o estádio igual ao do River. É por causa muito da emoção do momento e da dificuldade de comprar ingresso, né? Principalmente para esse jogo. Mas passaria para 80 mil pessoas, isso não aumentaria muito. Né? Aumentaria 20 mil, já é bem. Mas Porra, vamos. 20 mil, senhor Mané, é pra caralho. Não, tá mas louco? será que vale a pena o imaginava 100 mil. investimento? Minha pergunta é: vale a pena para você ter um ou dois jogos com esse Não, com esse é isso, público? Dá uma olhada na média do brasileiro. Senhor Mane, O São Paulo só Qual é tá a atrás do média? Flamengo. é 52 mil. É o que cabe no. O Morumbi cabe 64. O São Paulo só teve 2 jogos com mais de 60. Corinthians, que é o maior público, 62, Mas 093. se você A aumenta... polícia libera quanto? 66 no Morumbi, só que 4 mil é camarote, então já são 62 na verdade. Pra final agora, são 45 mil que vão ser vendidos. Porque tem camarote, E a torcida do organizada, Flamengo. 4 mil pra torcida do Flamengo, convidados, tudo mais. Então, pra bilheteria, nem vai chegar na bilheteria. Pro sócio torcedor vão 45, 46 mil só. Pô, então vamos Mas falar sabe o que desse acontece? jogo, né? Mas sabe o que acontece? Eu acho o seguinte, você usa o mesmo argumento que o Facincani, por exemplo. Eu digo o seguinte, até a respeito do Corinthians. O Atlético Mineiro também, esses times vão se arrepender de ter feito estádio para 45 mil pessoas. A demanda é muito maior. Ela só não é maior porque você não tem espaço, por exemplo, para você colocar ingressos a preços mais populares. Se você colocar 20 mil pessoas a preços populares, se aumenta em 20 mil pessoas. É uma tese entendeu? Que eu concordo. Você não precisa colocar 20 mil novos lugares, né, assentos no estádio, vendendo a R$150 o ingresso. Talvez não tenha essa demanda mesmo. Mas se você vender a 30, você vai ocupar. São Paulo tem 14 mil lugares, não agora para as finais, claro, mas tem 14 mil lugares no Morumbi a preços populares. Sim, é o time mais. Tanto é que tem a faixa, né? O time mais popular do Brasil. O Casares usa isso aí, que ele é mas bom aí demais. foi Mas tem que usar a favor dele, óbvio, lógico, né? Ele colocou mesmo, 14 mil. É o bilhete mais baixo na média do futebol paulista, é o do São Paulo. Porque o do Corinthians é fácil resolver. Na Copa já teve lá aquelas isso. outras arquibancadas lá. Que custa uma grana, mas é viável de fazer, tá? Eu acho que é o único estádio que você consegue ampliar sem fechar. Sem fechar, exatamente. É o único o São Paulo? O Corinthians. O Corinthians. Sim, não precisa. O São Paulo está com média atualmente de 49 mil pessoas por jogo. O Flamengo é quase 55 mil. Corinthians 39, quase 40. O Palmeiras 38.500. São Paulo tem 8 públicos seguidos com mais de 50 mil. Seguidos. Nunca aconteceu na história. E tem 12 públicos na temporada com mais de 50 mil. Também nunca aconteceu na história. Eu acho que existe um movimento hoje por parte do torcedor de ir ao campo, de ir ao jogo. Aquele torcedor de poltrona, que acostumaram a assistir o Premier, o Gato Net, etc e tal, o cara já percebeu que é um grande barato ir pro jogo de futebol. Eu também Entendeu? acho. Porque acho que a pandemia meio que deu uma saudade de futebol. Não é o único motivo, mas deu uma saudade de futebol. Eu insisto, se São Paulo tivesse um estádio hoje para 90 mil pessoas, a média dele seria de 80 mil pessoas. Você acha? Eu não consigo ver isso aí, senhor Mani. Posso estar errado, mas não consigo. A sua tese é a mesma do Facincani. O Facincani fala a mesma coisa. Se já não é sold out com 40, por que eu vou ter um estádio de 60? Entendeu? Vamos ver. Esse jogo da Copa do Brasil aí... se tivesse 300 mil ingressos para vender, seria... Qual é a carga total? É 66, não pode passar disso. Pode passar disso. Só que aí você desconta. Tem muito... O Morumbi, ele não virou um estádio, uma arena moderna. Mas ele modernizou muitos camarotes. Vocês vão lá, vocês sabem. Sim, tem muito camarote. Tem camarote que cabe 1.500 pessoas. A última vez que eu fui no Morumbi foi a final Corinthians e Sport. Nossa. Copa do Brasil. Faz tempo, hein? Ai, que saudade. Não, fui depois de novo.
aquele disputa de pênaltis que o Pato faz o gol pelo Corinthians. Foi a última vez que foi no Morumbi. 2015, acho, né? 2015, talvez. Depois não teve Foi mais jogo com Então, torcida. modernizou muito, filho. Tem muito camarote. O camarote dos ídolos, 1.500 pessoas. O camarote da Arenco lá, 600. Então, você tem quase 4, 5 mil pessoas que vão de camarote, que a venda não passa pela bilheteria do São Paulo. Os caras pagam e vendem o camarote, a posição deles. O dinheiro entra para a empresa e não para o São Paulo. Mas São Paulo já recebe. O Morumbi é um estádio que tá defasado? Eu não acho. Eu gosto. Talvez pela minha vivência lá, eu acho o Morumbi sensacional. Não, mas sem emocional. Não, mas sem emocional, porque eu acho que você vê o jogo bem de qualquer posição. Ah, não vê. Edu. Não. Ah, Lá embaixo, Mas você- melhorou. o cara chuta a bola pra cima, você não vê a Aquela bola. do meio, o anel do meio, atrás Não do... vê nada. Você não vê nada. Não No vê meio, nada. aquele anel Ah. do meio, atrás do gol. É, não. Só você ficar lá em cima. Você não vai. Ali você não vê nada. eu gosto do Eu acho Não, que mas é- tudo bem, mas você tem... Não, os argumentos. Só não gosto menos do que do Vila Nova Canindé. Artigas, né, que fez o estádio, o arquiteto. É, lá em 1900. Não, ele tem obras importantes na cidade de São Paulo. Só que essa do Morumbi, eu acho o Morumbi um estádio. Obsoleto? Não é um estádio, tem ponto negro. Cego. Ponto cego, perdão. Tem ponto cego dentro do Morumbi. Você não vê o jogo. Entendeu? Isso não pode acontecer numa arena de futebol. Na chuva também fica, alaga ali uns pedaços. Não, né? era mais a parte de trás do clube, mas já melhorou bem. Mas aí, ali é uma obra governamental, ali não tem o que São Paulo fazer. O São Paulo tá tentando canalizar aquilo Isso, lá. tá tentando que a prefeitura e o governo façam isso, né? E aí ele aproveitar essa obra para fazer a reforma do estádio. E os Exatamente. amortecedores ainda estão pondo lá? Não, tão bons. O Morumbi não balança mais. Dava umas Fez jogo balançadas. lá que Nossa balançava Senhora. demais. Isso aí, a gol você tinha que escrever ali, você não conseguia. A caneta ia embora, né? Não, isso melhorou, isso resolveu. Então, uma das coisas que o Juvenal fez legal foi resolver esse problema dos amortecedores. Isso foi... O Morumbi estava defasado. Aí estava defasado estruturalmente, inclusive. Que é o perigo, Que né? é claro. Esse jogo da Copa do Brasil tá cheio de história aí. É o ingresso, é o sorteio. É o Rames Rodrigues. É o árbitro, É que o tá á- todo mundo É reclamando. o árbitro, é o O Daronco vai apitar o primeiro jogo E o Braulio. o Braulio apertar o Braulio. É o, um absurdo. é o Marcelinho Carioca. Vocês viram a entrevista do Não, Marcelinho o Carioca? que ele falou? O Ele depoimento falou dele? que o... Você não viu? Não vi. Ele falou que tá tudo conspirado pro Flamengo ser campeão. Ele falou que o São Paulo vai E o ter... Flamengo vai processar. Ameaçou, não, disse que vai processar. Duro você cravar isso. Ele falou que o São Paulo vai ter que ganhar... De 12 ou 12 13 ou 13. jogadores. É. A arbitragem tá Você bem... não tinha visto essa Não vi, declaração não vi. dele? Não vi. É. Não vi. Vou ver, vou até ver. É. São Paulo deve estar adorando essa declaração, né, do Marcelinho. Claro. É. Tá adorando. Agora, da onde será que o cara tira uma... Então, esse que é o problema. Como você crava um negócio desse? Você tá mexendo com a maior torcida do Brasil. E ele jogou lá. Ele é cria do Flamengo. E ele é carioca, né? Não, você pode até achar, mas você não vai publicamente antes do jogo e falar isso, né? Tipo, não, já Só sei. se tiver um áudio gravado. É. Mas tem muita coisa que conspira sempre a favor do Flamengo também. Esses gols contra o Botafogo... Eu sei lá, eu acho que anular esse tipo de gol assim é você querer ser mais realista que o rei, entendeu? Não, mas o impedimento é claro no gol contra. No gol contra? Eu não achei, não. Tá impedido. O jogador do Flamengo, o Bruno Henrique, que vai pra bola, tá impedido. Eu achei que não tava, não. Tá, pô. Eles traçaram a linha, não deu, mas eu fiquei bem na dúvida também. Mas aí com a Nossa. linha, eu achei, Bom. traçaram, sei lá Gente, como eles traçam. Como a é que tá lá no Morumbi a Então. expectativa pra esse jogo? E tem rivalidade com a diretoria Flamengo e São Paulo? Tem rivalidade, Tá saindo faísca lá? Não, ainda não, mas vai sair. Vai sair. Principalmente se os ingressos lá no Rio, que eram para começar a ser vendidos hoje, não começaram. Sabia que não ontem, chegou até agora? chegou. Não tem, tô- não tem ingresso pro São Paulo ainda. Era para começar na quarta-feira, não vendeu. Agora a torcida do São Paulo tá querendo saber o que aconteceu, por que não vende, tudo mais. Eu acho que pode, a parte do ingresso pode dar uma confusão. Preço do ingresso da volta também. Agora eu vou te falar um negócio para vocês aqui, não sendo São Paulino, mas com vivência do São Paulo. De 2009 para cá, 15 anos, são as duas partidas mais importantes da história do São Paulo. Não há dúvida nenhuma. Nenhum jogo de 2009 para cá é mais importante do que São Paulo e Flamengo, esses dois jogos. Nenhum. Chega próximo à importância desse Nem jogo. Palmeiras e São Paulo, final do Paulista. Ninguém. Esse é o jogo mais importante da história do São Paulo. Esses dois jogos serão os mais 2009 importantes. pra cá. 2009 para cá. Você sente isso? Não, eu tenho certeza, eu convicção, tô falando com convicção. O clima, a ansiedade, o que a torcida deseja esse título. Pô, esse é um motivo de meme do São Paulo. Ele não tem a Copa do Brasil. O São Paulo tem tudo, só não tem a Copa do Brasil. E é só a segunda vez que chega. A primeira em 2000, a Acho que Copa... ganha?
Sormani, se você me perguntasse no início do ano ou há 60 dias, eu falaria assim: São Paulo tem chance nenhuma. Hoje, por conhecer o futebol e por saber que essas brigas do Flamengo não são, que nem o Flamengo fala, não, é porque os caras estão motivados. Não, isso, briga de soco dentro de um clube é mau relacionamento. Tem alguma coisa lá, não existe briga de soco para motivar. E o Flamengo teve 2 seguidas. Eu acho que o São Paulo pode ganhar no ambiente e no segundo jogo no Morumbi. Para mim, esses 2 pontos são fundamentais para o São O que Paulo. você acha, Sormani, dessa final? Olha, se essa final acontecesse naquele momento que o São Paulo eliminou o Corinthians, eu acho que o São Paulo era favorito. O São Paulo caiu, né? Caiu. Caiu de produção. O Flamengo também não subiu muito, né? Mas o Flamengo tem individualidades que o São Paulo também tem nesse momento. O Rames, o Rames... Lu, mas vamos dizer, no papel tem. Eu não sei, meu. Eu acho que o São Paulo, eu tava apostando no São Paulo, agora tem hora que eu acho que o Flamengo tá mais cascudo, porque o elenco tá acostumado a decidir toda hora. O que você acabou de falar, Edu, de 2009 pra cá. Gente, esse é o grande jogo. Ou seja, em 14 anos, um grande jogo. O Flamengo faz um grande jogo por final de semana. Por ano, pelo menos, né? Acho que tem 2 pontos que conspiram a favor do Flamengo. O elenco. O Flamengo tem mais banco para mudar um jogo que o São Paulo não tem. No geral, ninguém no Brasil colocar, tem o elenco do Flamengo, nem o Palmeiras. Se colocar elenco por elenco, com mais que tem a Rames e o Lucas, não tem comparação. E uma coisa que pode pesar para o São Paulo é a pressão, porque se tivesse passado pela LDU, os jogos da semifinal da Sul-Americana seriam depois da Copa do Brasil. Eu não tô dizendo que os caras tirariam o pé, mas os caras se jogariam tipo assim, se não der a Copa do Brasil, eu ainda tenho a Sul-Americana. Agora, ou é a Copa do Brasil, ou é nada. Nada. E aí, aquela corrida desempreada no Brasileiro para tentar buscar uma vaga na Libertadores. Então, acho que essa pressão pode ser prejudicial pro São Paulo. Prejudicial? Eu achei que você ia falar que era favorável. Prejudicial. Para mim pode ser prejudicial, porque é tudo em 2 jogos, Sormani. Se você tem mais um torneio, você vai jogar tudo, mas você fala assim, acabou, perdeu, você vai falar. Mas daí não poderia ser um caso de relaxamento? Não, imagina. Os caras querem muito esse título. Você não tem noção, Sormani, como os caras querem esse título. É uma coisa absurda. Só se fala, o Lucas mesmo falou, o jogador não costuma falar quando tem um título para disputar com uma partida antes, os caras falam, não, estamos pensando ainda no Inter. O Lucas falou segunda-feira, não, estamos com a cabeça no Flamengo. Tem esse jogo do Inter, a gente vai lá jogar, mas nós estamos pensando só no Flamengo. Só no Flamengo. Os caras estão muito focados. Esse é o jogo para botar esses caras na história do São Paulo. Daqui a 30, 40 anos, alguém vai falar que esse elenco Flamengo, foi o primeiro Copa do Brasil conquistado, era o único título que faltava. Tem a campanha que tem isso. Então, assim, todo mundo vai falar desse elenco daqui a 30, 40 anos. E se não ganhar, esses caras vão ser esquecidos. E contra o Flamengo no Maracanã... O que o São Paulo falou da arbitragem? Então, ainda não se pronunciou oficialmente, mas eu vou falar o que eu acho que o São Paulo sente. Daronco, ok. Não é um dos mais preferidos, mas também não é Braulio. São Paulo já tinha vetado ele. Daronco depois do final de semana. Teve o lance do final de semana, foi terrível, né? Mas assim, ok pro São Paulo. O Braulio eu sei que há restrição. Mas, obviamente, não é inteligente da parte do São Paulo chegar agora e protestar, porque não vai mexer no árbitro. Vai mudar nada. O cara vai... o Braulio apitou, eu fiz esse levantamento hoje, o Daronco apitou 3 jogos do São Paulo na temporada, 3 vitórias. E o Braulio apitou 3 vitórias, uma única derrota pro Palmeiras, 2-0 pelo Brasileiro no Morumbi. Então, na soma dos jogos, são 7 jogos com esses 2 árbitros, 6 vitórias e uma derrota. Estatisticamente, o São Paulo não tem muito o que reclamar. Quando ele jogou com esses árbitros, ele ganhou. Como seria com o Flamengo, né? A gente precisaria... Eu não fiz o do Flamengo, mas o do São Paulo... Demanda um certo tempo, né? Demanda. Eu perdi boa parte da manhã hoje fazendo isso. Era meu link lá na porta do CT, era sobre arbitragem. E aí o São Paulo já foi 2 vezes na CBF, na comissão de arbitragem. Né? Canal do Braulio, inclusive? Não, do Braulio não. Ele foi do Zavanelli naquele Fortaleza e São Paulo, que culminou no jogo seguinte, o pênalti do Rafinha no Corinthians. Então ele aproveitou e reclamou do combo dos 2 árbitros. Mas foi pênalti, né? Eu também acho que foi pênalti. Na hora eu não achei lá no campo, mas depois vendo na imagem achei que foi pênalti. Claro, foi. E o São Paulo foi na CBF no empate com o Flamengo, agora no Rio, condição do Luiz Araújo, aquela linha traçada, o São Paulo entende que o Luiz Araújo está completamente... Ele não reclama do pênalti, ele acha que o lance foi pênalti. E eu achei que não foi pênalti. Mas o São Paulo não reclama do pênalti, ele reclama do impedimento do Luiz Araújo. Justamente contra o Flamengo. Então ele foi tem 2 ofícios do São Paulo na comissão. Mas aí serve pra alguma coisa? Nada, mas serve pra fazer, tipo, torcida, estamos reclamando. Jogar pra torcida.
Isso aí não serve pra nada, né? Jogar pra torcida. Isso aí não... Mais alguma coisa de São Paulo, Sormani, pra gente fechar com o Edu essa parte aí, dar uma repassada na carreira dele aí, o momento também dele. Eu na queria ESPN. perguntar para Pedro Dorival. Como é que você tá sentindo o Dorival? Porque não é a primeira vez que ele dirige o São Paulo, Não. né? Acho que é a terceira vez. Segunda. Segunda? Segunda. Como é que você tá vendo ele lá, o ambiente dele, a boleirada? Você sente nele aquela confiança Sim. maior do que na passagem anterior? Muito, muito. E assim, os jogadores gostam muito dele. Muito. Pô, o Dorival, você conhece, a gente conhece. O cara, gente boa demais. É um cara que nunca vira a cara pra você. E deve ser assim dia a dia com os jogadores, né? Sabe, tem que trazer o grupo os caras jogarem por ele. E ele ainda pegou um ambiente que era tão tenso que qualquer coisa que ele fizesse ia melhorar. E ele já é um cara boa praça, mas claro, boa praça não ganha jogo, que ganha competência e trabalho. Pra mim, o Dorival, assim, eu tô falando de 17 para 23, que é um período bem curto de diferença entre as duas passagens. Ele evoluiu muito. Acho que a passagem dele no Flamengo trouxe ele uma casca ainda maior que ele já tinha. Porque eu lembro do Dorival fazendo o final do Santos em 2010. Ele já era um técnico conceituado, mas acho que esses últimos 4 anos, principalmente o que aconteceu com ele no Flamengo, a forma, tudo aconteceu, eu acho que criou nele mais uma casca. Então ele abraçou o São Paulo e tem isso também na final, né? Isso que tem mais tem esse isso na tempero. final, né? Tem um mais... gostinho Puta, de ganhar do Só. Flamengo. Embora ele Por não mais diga, que né? ele não vai falar Ele não nunca fa- isso não, aí, ele porque não fala. é característica dele, Lógico. mas já pensou por dentro, ele fala, os caras me mandarem embora, tô ganhando o título em cima deles? Nossa, seria maravilhoso. Tem muita história pra essa ele, né? final, né? Tem muita história essa final. Essa final vai ser uma super final. Eu também acho. Vai ser uma super final. E é legal que é domingo, né? 2 domingos, Pela boa. primeira vez, né? Legal, também acho bem legal. Domingo é o dia do futebol, cara. Domingo é o dia do futebol. Domingo, 4 da tarde, é o dia do futebol. Uma Esses final horários, assim de domingo é legal. esses horários alternativos são legais. Vocês botar um jogo ali, outro ali. Mas, pô, dia de um jogo que o Brasil vai ver, é domingo à É, tarde. porque esse jogo todo mundo vai É. ver. Não é só torcedor do Flamengo, do São Claro, os Paulo. caras do Rio vão torcer contra o Flamengo, claro. os caras de São Paulo contra o São Paulo, os caras do Brasil vão ver. Pra mim é um problema domingo, 4 horas da tarde. Ah, por quê, seu irmão? Porque eu durmo, entendeu? A idade é uma merda, né, seu irmão? Fala sério. Eu prefiro jogar às 7, 8 horas. Essa hora eu tô acordado, entendeu? Ô, senhor Mani, seu Santos vai escapar? Como tá lá? Ah, velho. Putz, Tem conversado com alguém difícil. lá? O Santos Não, tá não. contratando uns caras do nada. Cada hora que eu abro, eu vejo uma contratação do não boliviano, tinha do dinheiro. colombiano. Não tinha dinheiro. Ao invés de ter feito isso no começo do ano, bem planejadinho, tá contratando na louca agora pra ver se evita o rebaixamento. Eu acho difícil, sinceramente. Você acha difícil? Eu acho. Faltam quantos jogos? A 16, né? É bastante. Eu não joguei a toalha do Santos ainda, não. O Santos consegue ganhar do América, Edu. Sei. É que foi o comentário que eu fiz. Ninguém tá pedindo pra ganhar do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Ah, ganhou do Grêmio. Entendeu? Com uma Consegue bola ganhar do- espírita, né? É, Aquela bola. fortuito. O Santos não consegue ganhar do América. Eu fiz uns 3 ou 4 jogos seguidos do Santos. Eu fiz os 2 que não valiam nada da Sul-Americana, né, que ele foi eliminado pelo News. E depois aquele último com os bolivianos, que era cumprimento de tabela, mas era transmissão nossa, eu tava lá. Mas eu fiz 2 do brasileiro, eu vou falar pra você, eu gostei muito do jogo do Santos contra o Flamengo. O resultado foi injusto. Embora Contra o Flamengo tenha aberto 2-0, o Santos estava jogando melhor, depois o Santos buscou um empate maluco. E aí, contra o Flamengo, não, desculpa, contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Ah, o 2x2. 2-2. Ah, sim. Esse jogo foi extremamente injusto, o empate. também. E a derrota seria uma coisa. E quase perdeu. Quase porque perdeu, O é. zagueiro do Botafogo cabeçou a bola É, fora sozinho. mas Lá é. no... Esse jogo eu falei, pô, o Santos vai escapar. Depois que eu vi isso, eu falei, o Santos vai. Mas Não, daí... mas já pensei nisso. Eu pensei no jogo contra o Grêmio, aquela vitória 2x1. Quantos pontos o Santos perdeu na Vila sem público? Foi com quantos disputados e quantos eles... Pra saber o tamanho do prejuízo Ele da... ganhou do Goiás um jogo de 4-3, foi sem público. Aí esse do Botafogo foi sem público, foi 2-2. Esses são os 2 que eu trabalhei, não lembro dos demais. Depois faz essa conta aí pra ver quanto o Santos foi prejudicado por causa daquela Preciso ver. baderna que fizeram lá. Isso aí pode ter contribuído também. Mas eu acho, por exemplo, na minha opinião, tá errado fazer o que fizeram? Tá, não deve fazer. Claro. Não pode jogar bomba, não pode jogar foguete, não pode jogar invadir cinema, pra- não pode. Mas eu entendo, cara. São 3 anos de sofrimento.
Ah, não, tudo bem. 3 anos na mão de Você imagina se a torcida da Portuguesa levasse isso a sério. São 100 anos de sofrimento, entendeu? Os caras soltavam uma Mas a bomba. Portuguesa agora tá numa situação em que, pô, os caras estão curtindo o time, Não, entendeu? é o que Tá na resta, Série né? B, C, D, não importa. É a Portuguesa que é o Flavinho fala sempre. É isso. Eu vou passar o Caetano, eu vou pra Campinas, eu vou pra Barueri, eu vou pra onde tiver. Eu vou. Eu tô curtindo a Portuguesa. Eu amo a Portuguesa. Nós deixamos Vamos de à Série A. acreditar, a gente deixou de acreditar que a Portuguesa vai brigar por qualquer coisa. A gente só acabou, gosta do só- clube, é só gosta do exatamente clube, da exatamente. camisa. Até porque nas melhores fases da Portuguesa também já era difícil. pra Sim, Portuguesa, mas era, né? assim, pelo menos a gente batia de frente, a gente tinha a alegria de ganhar de um Corinthians, de um Santos. Acontecia. Acontecia muito, né? Mas agora a gente nem joga com esses times mais, né? Isso que é o problema, a gente nem joga, não tem nem oportunidade agora. É, no Paulista, né? Jogou, conseguiu empatar com o Corinthians, sabe lá Deus como, e lá em Brasília ainda, que venderam o jogo, e perdeu 4-1 do São Paulo e 3-0 ou 4-0 do Santos. Ainda bem que não pegou o Palmeiras, tava no mesmo grupo. Pega o Palmeiras, vai uns 8 ou 9. Não teve. Não teve Luz e Palmeiras, porque tava no mesmo Como é que grupo. pode, né, cara? Um campeonato paulista não ter Santos e Palmeiras. Não teve, né? Não teve. Como é que pode? Campeonato paulista. Não tô falando da Copa do Brasil, da Libertadores. Esse é o problema. Campeonato paulista. Esse é o problema do calendário, né? Você tem que apertar o Paulistão, aí você faz fórmula mágica, né? Santos e Botafogo, Santos e Atlético Paranaense, acho que não teve público também. É, isso. Ou teve contra o Atlético? Não, acho que o Atlético não teve, não. É, porque isso Bom, aí, eu precisava dar uma olhada aí. isso aí prejudicou o Santos, né? Prejudica, lógico, não só do ponto de vista financeiro, mas até porque a torcida tem jogado com o time, né? Só no final mesmo é que... A torcida tá apoiando, vai para Tem o que ser aeroporto, mesmo, vai tem perto que do CT até a Vila Belmiro, acompanha e tal. É, tem que fazer isso, cara, porque não tem jeito que se jogar contra agora, a situação já não é boa. A pressão é gigantesca. Se ainda tiver a torcida contra, agora o jogador precisa responder, né? Sim. O jogador precisa responder. O Soteldo não pode fazer o que fez. Exato. O jogador precisa correr mais do que corre. Entendeu? Então, eu acho que, pelo menos, é a história do América. Eu não tenho competência para ganhar do América? Não, porque eu sou muito ruim. Mas eu não vou perder o jogo. Entendeu? Vocês viram essa do Putin? Você não viu a do Putin? Não. Eu te mandei a do Putin? Pera aí, pô. Essa do Putin aqui é emblemático isso daqui. É uma coisa impressionante. Que é meme? Não. Meme do Putin. É bom que o Sormani, quando não tá dormindo, ele tá procurando essas coisas na internet, né? Olha aqui a do Putin. Olha aqui, ó. Pode ler? Pode, claro. Vladimir Putin é considerado um dos 12 homens mais ruins do mundo. Os outros 11 jogam no Santos. Meu Deus, Sormani. Não é uma Você foda, assina hein? embaixo ou não? Eu assino. Mano, eu nunca vi tanto jogador ruim reunido no mesmo Sabe qual é o lugar. problema, Sormani? Pra escapar, eu acho que a camisa escapa. O problema é o seguinte: os times que poderiam cair. Tipo Estão jogando bem, Cuiabá. Não, Cuiabá é. tá lá em cima. É, E aí, se não cai o Santos, cai o Inter, É. cai o Cruzeiro, São Paulo, se não abrir o olho. Não, o campeonato já É. tem esses 4. É. Tem 4 times ali que são pra cair. Os grandes conseguem fazer o favor de serem rebaixados. É isso. entendeu? O difícil é isso. Tem o Vasco, que quer sair, tá contratando. Eu melhor. acho que o Vasco não cai. Não cai, você acha? Eu acho que não cai. Eu acho nesse momento que ele corre mais risco que o Santos. Eu acho que não. Que tá incrível. O cara do Ah, time o não Vasco joga em fez- casa. Mas tá todo mundo no Rio de Janeiro se mobilizando no sentido de pressionar Salvar o poder público, para liberar São Januário. Sim, É claro. uma vergonha. Claro que é uma aquilo, vergonha. Discriminação. Claro que Isso sim. é anticonstitucional, pô. Não tem jogo lá porque não tem segurança. Porque tá no meio de uma comunidade. Gente, onde é que nós estamos? Sempre foi assim. Como se- Não, essa- sempre foi assim. Como se nos Jardins em São Paulo, na Savassi em Minas, não sei lá, ou mesmo no Leblon, no Rio de Janeiro, você também não tivesse problema com violência. Claro que você tem. Por que essa discriminação? Por que esse olhar enviesado ali para a comunidade Concordo. da barreira do Vasco? Então tem um vídeo bonito que o Vasco lançou, tem lá o Antônio Pitanga, tem o Eric Johnson, tá lá o Sorato, tá o Bebeto, quem mais que tá? Tem mais umas pessoas pedindo, pelo amor de gente, liberem São Januário. O que eles querem? libere. Que tire o estádio e leve para Ipanema? É, Agora o estádio aqui em é. Ipanema. Aí- Então, tira a comunidade e leva mais para dentro que o estádio tem que ficar sozinho. Não existe. Eu já As fiz pessoas 1000 não jogos. podem ser. Já fiz 1000 tratadas jogos em dessa São maneira. Januário. Eu já fiz 1000 jogos. Se fosse assim, nunca ia ter jogo na Bomboneira. Mas o Facincani falou isso aí hoje. O Emelec, lá no Equador, foi fazer um São Paulo lá, pô, a gente na porta do estádio não foi assaltado porque o segurança conseguiu, falou assim, o treino tá fechado, mas vou botar vocês pra dentro se eu morrer aqui. Sério? É, jogo São Paulo. O Muricy não conseguiu dar o treino.
Os caras soltaram bomba, bairro perigosíssimo. Então, ó, retinha final aí, é legal também que você relembrar aí alguns momentos desses aí, pra gente também não esticar tanto, mas quantos anos já de Rádio Bandeirantes? Eu comecei na Brasil 2000 FM. Puta, Brasil 2000 era legal Eu demais. fiz a final do Paulistão que o Neto fez um gol de bicicleta. No Morumbi. Corinthians e Guarani. E Guarani, 1-1. Foi a minha primeira final e o Viola fez o gol no jogo da volta, Corinthians campeão. Se não me Tirou engano... a camisa. se não me engano, 89. 88. 88. Né? Foi os primeiros 2 jogos que eu trabalhei dentro do gramado. Aí, Brasil 2000, eu era locutor DJ e tal, aí queria trabalhar no esporte, fui me aventurar lá em Itu. Mas você começou de DJ? DJ, eu tocava música, tudo mais, e aí a gente gravava uns boletinzinhos de esporte. Música eletrônica na época? Não, eu sou totalmente do rock. Ah, Sou totalmente do rock, a gente tocava só Ele que faz a cabeça rock do and Rogério roll, caramba, não, eu não, nem se me falar um cara da música eletrônica, eu vou falar a Loki sem muita certeza. Acho que ele é um DJ, não tenho a mínima noção. eu também tô Eu só muito conheço da desatualizado. música da Iron década de Maiden ou 90. Metallica? Iron Maiden, sem pensar. Eu boto esse The Town aí, eu não conheço ninguém. Eu também, eu vi lá os Eu caras. conheço um monte de gente. Não, Bruno Mars, eu conheci, mas não é o meu Mars. estilo de música. Post Eu Malone, não ouço. A Joss Stone é maravilhosa. Não, Joss Stone é maravilhosa. É maravilhosa. A Post Malone você escuta? Post... Não, já ouvi falar. Você já ouviu falar porque ele veio no Rock in Rio. Não, o Maroon 5. O Maroon 5. Esse talvez eu escutaria também. Esse eu gosto também, Escuto. Mas eu sou do Hollywood Rock e dos Rock in Rios lá de trás. Eu Eu gosto também de pauleira e música... E mas o Sormani tem um puta gosto musical bom. É que ele é bem O informado. Sormani é um cara do blues, do jazz. Não, eu gosto de rock Não, mas também, você é um refinado, né? Não, Você é o cara não. que toma uísque ouvindo uma música e curte a música. Eu não, eu sou música no trânsito, tudo mais, caramba. Quando eu tô puto, caramba, eu vou lá pra uma música alta e pronto. Mas aí eu fui pra Itu, que foi a grande escola minha, dei muita sorte, né? O Ituano subiu pela primeira vez pra primeira divisão, fiz toda a campanha da Série A2, foi muito legal. Eu conheci vários estádiozinhos raiz do interior, aí jogos do Ituano, em cada local lindo. São Roque, Iracemápolis, um monte de jogo aí, porcaria, mas era muito bom, cara, era muito bom. Aí surgiu uma chance de eu vir pra Osasco, trabalhei em Osasco lá na Rádio Difusora, lá eu fiz tudo, jornalismo geral, Lá você não esporte. trabalhou o Capriotti? Não, mas eu conheci o Capriotti lá. E aí o Capriotti foi o grande responsável para eu entrar na Bandeirantes. Em 93 teve um Mundial de Vôlei no ginásio de Osasco, no Zé Liberati. Eu estava cobrindo pela Difusora, ele pela Bandeirantes. Aí ele falou, ele já me conhecia, a gente já se conhecia. Ele falou assim, pô, tu quer fazer um mês de férias lá na Bandeirantes em dezembro? Será que a Difusora libera? Eu falei, acho que libera. Eu pego férias. Se não liberar, eu pego férias. Fico um mês. Pô, um mês de Bandeirantes para mim é um currículo, né? Aí fui, fiz um mês. Quando chegou no dia 30 de dezembro, o Sérgio Cunha chamou eu e o Quesada. Éramos em 5 fazendo férias. Chamou os dois e falou assim, Palmir Jorge tá indo embora para os Estados Unidos, Pretão é meio maluco, vai lá tocar na banda de reggae, o caramba. Ele tá morando lá ainda? Não, tá morando aqui em São Paulo. E a gente tem uma vaga dele. E é o seguinte, o salário dele é X. Eu quero contratar vocês dois. Vocês topam dividir o X em Y e Y? Aí eu virei pro Quesada e falei, olha, eu ganho uns 15% desse Y lá na Difusora. O Quesada falou, eu não ganho nada em Guarulhos. Então eu falei, fechamos. E aí nós fomos contratados juntos. Foram 13 anos e 9 meses de Bandeirantes, até que em 2007 surgiu o projeto da Eldorado ESPN. E como eu te disse no começo, estava meio... Não é que eu estava desmotivado, mas eu, tipo assim, olhar... A bexiga no teto. O Carbone só escalava o Quesada pra tudo. E o Quesada é um baita repórter, entendeu? Só que assim, eu me sinto também na mesma condição dele. Então eu não fazia um jogo de seleção, eu fazia o São Paulo o ano todo. Quando ia pra final, ele fazia o São Paulo, eu fazia o adversário. Era o estilo de trabalho do Carbone. Isso vai te deixando meio minado. Você fala, pô, não adianta o que eu faça, que eu não faça, que eu sempre vou ser o segundo. E aí surgiu a chance... Pô, eu não tava meio difícil de trocar, eu ia sair de um CLT pra um PJ, sabe, perdendo plano de saúde, perdendo vale-refeição, perdendo um monte de benefício, mas o Trajano foi assim, um cara ponta firme, ele me chamou um dia lá, quando tava meio embaçado, falou assim, vou aumentar um pouco, eu conversei com 20 caras da ESPN, 19 falaram para te trazer, você vai vir, vamos aumentar, te prometo, esse primeiro ano vai ser assim, mas ó, no final do ano eu te prometo um aumento, vai compensar o que você tá perdendo e tal, tudo que ele prometeu, ele fez, e aí, cara, tô há 15 anos na ESPN, foi o maior sonho da minha vida, uma baita empresa, um negócio muito legal, pô, não sei, não tem nem como agradecer, mas a Bandeirantes também foi ótima, eu conheci caras como Sormani, enfim, sim, é maravilhoso, cara. Se você tivesse que escolher entre rádio e televisão. Então, eu vou falar, eu sou do rádio, eu amo rádio de paixão, minha paixão é rádio. Eu tenho aprendido a gostar bastante de TV, mas eu escuto mais rádio do que vejo TV e eu me sinto mais repórter de rádio do que de TV. Sabe assim também. Eu amo rádio. Também é assim, né?
O quê? Você gosta mais de rádio? É. Eu adoro. É. Eu Isso escuto que nós estamos bastante fazendo rádio. aqui, tem a imagem, mas isso que É nós rádio. estamos fazendo aqui isso é o que eu rádio. gosto. É. É o que eu Isso é gosto. rádio. Agora, aquela mesa redonda que esse aqui participa, que fica... eu não consigo nem assistir. Eu nem assisto. Não é verdade, não é por você, eu não assisto por ninguém. É porque, assim, as mesas redondas, vou falar da ESPN, são muito parecidas. As das 11 é igual às da uma, que mudam os comentaristas, claro, cada um É que tem... o assunto acaba sendo muito... Então, aí você vê uma. você já viu... Já tá bom, tá né? bom, entendeu? Você Então, vê a assim, sua favorita agora, e... pô, podcast, rádio, pô, coisa tá acontecendo ali. Aí agora o podcast, vou ouvir um É só um pouquinho. pedacinho, Daqui a pouco eu ouço o é. resto. Então, cara, isso aqui pra mim é um ambiente que eu me sinto extremamente à vontade. E isso no estúdio de rádio. Faço qualquer coisa, só não narro futebol. O resto no rádio pode me escalar pra qualquer coisa. Pauta de polícia, de política, de qualquer coisa. Comentar, reportagem, apresentar plantão. Faço assim, tranquilo. Eu trabalho numa rádio pequenininha. Faço lá com o Alex Miller na Rádio 9 de Julho, uma rádio católica, 1.600, acho que eu entro lá. É AM, né? AM, o Alex, parceiro nosso de grande data, teve um momento de dificuldade, conseguiu lá, com o apoio dos padres, a família dele é muito católica, ele ganhou um horário lá, Que e legal. tá vivendo desse horário, tá ajudando, ele chamou o Vessone, que é um cara conhecedor do Corinthians, o Fred Júnior do Palmeiras, e era o Quintino do Santos, agora mudou, o Fábio Lázaro. E a gente tem um programa de 1h30, das 6h30 às 8h, eu entro ao vivo lá, 15, 20 minutos com ele, e é isso aqui, bate-papo. A gente fala São Paulo, mas fala de tudo. Pô, é o momento do dia que eu tô mais Tá indo realizado. Ele tá segurando lá 4 anos e meio, superou pandemia e tudo mais. Que bom. Não vai ficar rico, mas não vai passar fome também, tá? E abre porta pro Rico Alex. aqui só o Sormani, mano. O Sormani- resto já Sormani- era. mano. Cara, Cafinete, o cara que posta férias em Nova York, É. você acha que tá preocupado? É. É Entendeu? mais barato ir pra Nova York do que ir lá pro Beach Park em Fortaleza. Mentira minha? Não, tudo bem, mas assim, é o glamour. Ah, sim. Cara, estou passeando aqui em Nova York, pô, veja as coisas, o Sormani tá arrebentando. Tá voando baixo. E ele não gosta muito que você siga ele, eu nem marco ele porque ele fica meio... Mas eu Você acompanho. não gosta, Sormani? Ah, É. Mas eu não gosta de publicidade na rede social. não, isso eu não. Não gosto. Eu não marco Família, nada a ele, nada. Família, essas coisas. eu não Isso, coloco. eu respeito isso. Eu coloco bem pouco também, não sei se você já reparou. Tem gente Eu que uso coloca- muito pra é. vida profissional. Só também, você não coloca a Júlia, você não faz nada, entendeu? Coloco, não, às vezes eu coloco. De vez em quando. É, mas porque eu também não curto muito. É. Tipo, eu tô tomando café da manhã. Eu também não faço beleza, isso. Eu sou profissional também. Foda-se, tá ligado? Eu sou profissional. Às vezes um dos meus dogs lá, às vezes faz uma coisinha, eu posto. Mas fora isso também não. Aí, Sormani, conduz aí a reta final aí com o Edu. Não, o Edu é o cara. Os palpites. É um cara que de palpite, ele é igual o Quesada. Igual a mim também. Ou seja, a gente não acerta nada. Nada. Jogo na Mega Sena, nada. até quero ficar rico, eu não consigo. Vamos colocar Vamos lá. Quer fazer uma última pra ele? Eu posso lembrar uma coisa sua que eu Pode, tenho pode. comigo como um agradecimento até. Quando eu fiz o transplante renal, o Sormani foi no hospital me visitar no dia do meu aniversário. Eu estava internado no dia do meu aniversário. E até participou do parabéns lá. Eu lembro. Eu não esqueço dessa cena. Jura? De você lá, todos que estavam lá naquele momento. Uma coisa que me emociona muito, Sormani, de verdade. Cadê você? Eu tenho um carinho pelo Sormani profissional, porque eu admiro ele. Mas esse fato na minha vida, eu tô meio ficando meio... Esse fato meio que me marcou, porque eu estava muito carente lá, apesar do apoio da minha família, mas eu estava muito carente dos meus amigos, sabia se eu ia voltar a trabalhar e tal. E, pô, aquele dia do meu aniversário, eu internado ali, pós-transplante, aniversariando, pô, eu me lembro do Sormani, assim, bem no fundo da minha cama, e assim, ele não estava lá por obrigação, ele estava lá porque Ele gosta de gostava você. de mim. Então, Claro. eu lembro disso, vou levar isso pra minha vida toda, Sormani, independente da nossa distância, tudo mais. Às vezes a gente vai pra um lado, vai pro outro, mas isso eu não vou esquecer nunca. Quando eu te escuto em algum lugar ou quando eu te vejo, velho. Isso é uma coisa sensacional. Depois dessa não precisa de outra pergunta, né, Sormani? É, Salva Edu, de palmas imagina, pro que Eduardo isso. Afonso. Não, é uma obrigação, porque é uma coisa realmente que me toca, de verdade. Obrigado. O Sormani estava aquele dia lá, podia estar outra pessoa, mas era o Sormani que estava lá. É a coincidência. E assim, é uma cena que não sai da minha cabeça, porque era um momento que estava muito carente, aquele aniversário foi assim, um renascimento para mim, pra vida. Poder comemorar o aniversário, mesmo no hospital, mas com um rim novo, com uma vida nova pela frente. Então as pessoas que lá estavam, minha mãe, meu irmão, o Sormani, elas estão na minha memória eternamente. E o agradecimento é eterno também. E a saúde tá firme e forte. Tem os problemas de velho, né? Aí não tem jeito. A né? idade O joelho chega pra todo todo mundo. fudido, a próstata que enche, isso aí não tem jeito, mas o rim Levanta tá... 10 tá vezes beleza, à O rim noite. tá pra- beleza, Não, o rim tá então, beleza. tranquilo. Meu, joelho, essas coisas aí. Merda tem de problema. velho não tem jeito. A falta de cabelo. Não, eu também tô com esses problemas aí. Vamos lá, palpites da Poder Esportes. Bet, vamos lá, no final de semana, Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje, não, tem que colocar no dia 9, não é isso? É dia 9, não é?
Ah, não, estamos em data FIFA. Estamos em É data data FIFA. Ah, eu tô viajando. Tem só Série B. Tem só Série B. É, tem, só Série B. tem da- Bom, então vai lá, volta na sexta-feira, Brasil e Bolívia lá. O que vocês acham Isso, Brasil e Bolívia. desse estreia do Brasil, né? Estreia do Brasil, né? Estreia do Fernando Diniz, Isso. né? Tá aí, ó. Teve episódio do Anthony. Que é bem... o Dá pra Antony... aproveitar isso aqui? Dá, Ele dá. conhece, você conhece bem o Conheço o Anthony. Antony. O Antony era igual o Lucas Moura, assim, de humildade e tudo mais. Eu não falei com ele ainda, depois de tudo isso que aconteceu, e não falo com ele há alguns meses, porque ele foi muito pouco no CT e no Morumbi. O Lucas vai mais, quando vinha ao Brasil. Eu recebi uma informação que, se for verdadeira, é muito chocante. Você lembra daquela menininha Lari, que é uma espécie de mascote, só que ela teve um problema de câncer, os jogadores da base abraçaram ela, e ela passou a ser uma menina que acompanhou. Sim. O Antony era o mais ligado a ela, era assim, quase um irmão mais velho. E uma pessoa que é amiga da família da menina disse que até ela ele deixou meio de lado agora nesses últimos tempos. Então, às vezes o cara vai para um futebol forte e tal. Eu não quero fazer julgamento, porque pré-julgamento é a maior merda que existe, né? Claro. Mas assim, eu recebi essa informação que ele mudou um pouquinho a tanto de perder até essa amizade umbilical que ele tinha com essa menininha aí, a Lari. Ou ter estremecido a amizade, ou diminuído a amizade. Bom, acabou desconvocado, né? Convocado, Enfim, entrou o Gabriel Jesus. Isso aí é um assunto que a gente vai precisar de fazer outro programa programa para falar poder sobre falar isso. sobre Exato. o Anthony. Mas tem aí, não sei se ela encontrou aí, mas é só você acessar aí a poderesportes.bet, QR Code tá aí, tem todos os jogos aí do final de semana, da data FIFA, Série B, tem tudo aí para você poder fazer o seu Você palpite. quer ganhar dinheiro? Ó, pode apostar. Ponte Preta vence, Mirassol vence, Sport Recife empata com o Criciúma. Pode Aê, cheio. garoto. Pode ir, eu acompanho Não, o Série não B. tem, não tem. Eu acompanho o Série B. Pode ir. Ponte Preta, Mirassol Novo ganham. Horizontino sobe? Olha, acho que tem chance, hein? Eu gostaria, adoro ir para Novo Horizonte. Eu adoro ir para Novo Horizonte. Tá em segundo lugar, né? Não, o Guarani assumiu a segunda. Ganhou ontem da Chapecoense em Chapecó. Ah, o Guarani tá em segundo Tá em lugar. segundo. Agora. E o Novo Horizontino Acho que tá em terceiro ou quarto, cara. É que tem que completar Primeiro a tá o rodada. Vitória. O Vitória. Vitória. Isso. Aí agora o Guarani em segunda, 2 pontos do Vitória. Aí vem a Sport, Novo Horizontino. Tá embolado. Tem uns 7, 8 times brigando. Legal. Boa. Brasil e Bolívia, o que você acha que vai acontecer? Brasil ganha, né? 1-0. Nossa, 3-0. Você acha que é 1-0 só? Eu Nossa. não acredito mais na seleção. Não é questão de acreditar, é Não quanto você... acredito. Se você quer que eu fale que o Brasil vai ganhar de 10, eu não acredito nos caras, velho. É que a Bolívia é muito fraco, né? Não sei. 1-0. O Miguelito vai jogar. Você conhece o Miguelito? Não, quem é o Miguelito? Eu falei. Não, cara. Não, joga no Santos. Jogava, né? Mandaram embora ou ainda tá Não, lá? tá lá. Ah, não, mandaram o Danielzinho lá, o Daniel Ruiz embora, né? Mandaram ele embora. O Miguelito é bom jogador, velho. Tem outro. É o Segoviazinha do Santos. É, o Segovia. Não, mas eu acho que ele é melhor que o Segovia. Tem ele e tem o Enzo, centroavante também. E o quarto zagueiro, o Sabala, teve um problema no joelho. São os 3 bolivianos que jogam no Santos. Vamos ver então, né? O que É você por- acha? Eu, como não tem nenhum jogador do Santos na seleção brasileira, eu vou torcer pra Bolívia. Vai torcer pra Bolívia? Vou, claro, ainda mais se o Miguelito for titular. Ai, meu Deus. Eu vou torcer pra Bolívia. É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. É isso amanhã que vai estar cortado, entendeu? É isso que você dá no carro, você coloca, dá Cara, risada. eu vou te falar, eu também meio que tô torcendo pra seleção só na Copa do Mundo, viu? É. Eu não vou nem ver esse jogo. Miguelito e mais 10. Eu não sei se eu vou ver esse jogo, não. Sexta-noite? 3-0 Brasil. Eu vou ver esse jogo, que eu vou pro Peru sábado de manhã para fazer o jogo da terça. Então tenho que ver por obrigação. Você não tem E eu como. acho que o Fernando Diniz, eu não sou assim um dinizista, mas eu vi ele trabalhar no São Paulo e conheço ele há muito tempo. Ele tem alguma coisa diferente. Não quer dizer que é bom ou melhor, só é diferente. Mas em que sentido? Num tudo. Vou pensar o jogo. Não, Pensar o jogo e E no o ambiente relacionamento, que às vezes é um diferente tenso. Passa a ser um diferente tenso. Mas se o jogador, eu acho que ele não vai ter o mesmo comportamento na seleção que ele tem nos Claro que clubes. não, até raspou a É, barba, então, penteou o cabelo, e acho que botou um terninho. E acho que se tiver uma nuance de um comportamento assim, os caras tendem a ser mais compreensíveis do que no clube. Porque a disputa na seleção, embora seja grande, no clube dia a dia é pior. Você vai viver com o técnico da seleção 5 dias a cada 3 meses. No clube você vive todo dia. O que o Neymar veio fazer aí? Acho que veio jogar. Mas não tá machucado? Ah, mas tá ali treinando. Acho que se não jogar a primeira, joga a segunda. Não ia vir pra Então, se é isso recuperar. que eu tô Pô, acho falando, que ele porque vem- o Jorge Jesus deu o piti lá. Falou, pô, o cara tá machucado. Jorge Jesus vai pedir com tudo. eu acho que ele pra segunda ele joga. O Tietchan Perninha? Não, não é. Ele chamou Não ele é. Ali, esse foi um descontrole. Eu tava atrás do banco, sem torcida, imagina. A gente ouviu tudo. Lá em Bragança. É, Foi em a gente ouviu Bragança? tudo. Foi em Bragança? Foi em Bragança. Foi Um em Bragança. 4-2 Bragantino.
Pô, a gente ouviu tudo isso aí, mas não é, Perninho. O Tietchan é um bom jogador. Vamos Tá nessa, provando. Sormani? Vamos? Feriadão. Feriadão, tomar uma Você vai fazer no cervejinha. feriado? Ah, vou tomar uma cervejinha, né? Ou ter o jogo da Argentina logo mais contra o Isso. Equador, né? Então vamos assistir, né? Eu quero ver. Eu, se fosse o Messi, eu não jogaria nunca mais na seleção argentina. Mas ele vai jogar esse jogo. Vai jogar. Tá convocado, vai jogar. Em Buenos Aires? Buenos Ah, Aires. vai ser uma puta Vai festa. ter, vai. Ou então joga esse jogo, porque é o primeiro depois da Copa em Buenos Aires. Tá, sei não, hein? Equador é capaz de ganhar esse jogo. Vamos ver. Com Robert Arboleda parando o Messi. Ó, O Arboleda melhorou demais, cara. é bom jogador. Não, a cabeça às vezes não É isso? acompanha. Cervejinha e futebol no final de semana? É, cervejinha, futebol. Não vai no cara. cinema, Não, de casa eu não sei. não vai sair de casa, Não. vai ficar lá. E você, Edu? Vai tá ferrado, Também, né? gosto, vou assistir Argentina e Equador. Hoje eu tenho acho que um plantão para cumprir daqui a pouquinho, mas é assim, de casa. Se acontecer alguma porcaria, eu saio correndo. E, É um stand-by. Vai pro Peru. e vou pro Peru sábado de manhã. Amanhã eu vou assistir o jogo da Vai seleção. pela Aeroperu? Não, vou pela Latam. Vou direto de 4h30. Tem? Também, Ah, é tem. bom, hein? Ah, é É. São Paulo Lima, né? São Paulo, graças a Deus. Voo Né? direto, hein? Que Direto beleza. é uma maravilha. E só não vou tomar a cervejinha do Sormani, porque se me chamam no plantão e eu já tomei essa Aí cervejinha, ferrou. aí... Tem da Bob na língua, que nem falava de Dirceu, lembra? Exatamente. Bob na língua, é esse o termo. Aí Não sai ferrou. nada. não Onde o sai pessoal pode seguir nas redes sociais, Edu? Vamos lá, Edu Afonso com 2 Fs e ESPN é o meu Twitter e meu Instagram. Tem até um Facebook lá, Eduardo Afonso, mas quase não O entra. pessoal não entra mais no Facebook. É, Não, ninguém mais. Instagram e Twitter. Twitter eu não interajo muito porque Ali é a zona de porque conflito. é um hein? bang-bang, entendeu? Então eu só publico coisas do São Paulo e às vezes opinião é muito difícil. E no Instagram eu interajo super, eu converso com Legal. No com Instagram todos. tá mais ou menos assim também. É, mas o Instagram, assim, eu respeito muito as pessoas que mandam DM. Eu respondo todas. Às vezes eu não respondo na hora, mas só. Às vezes eu tenho 300 mensagens à noite pra responder. Eu vou devagarzinho respondendo uma a uma, tranquilinho. Acho que você tem que dar esse retorno da pessoa perder um tempo e te mandar uma mensagem. Só quando é um comentário absurdo ou uma coisa sem pé nem cabeça, aí eu ignoro. Entendi. Pô, muito legal. Mas não é só nas redes sociais. As pessoas estão muito nervosas, Sormani. Sim. As pessoas precisam acalmar um pouco, curtir a vida, pô. A vida Baixar a bola. A vida é legal. A gente tá aqui pra se divertir, pô. Claro. Não é isso? Lógico, a vida é um grande barato. É isso aí. Não é só na internet, não. Vamos aproveitar aí que a passagem é curta, né? É curta e vai saber se do outro lado de lá tem futebol, né? Pra gente... E nem podcast, né? A gente fala. É isso aí. Gente, bom final de semana pra todo Valeu. mundo. Sormani, tamo junto. Edu Afonso, Valeu, Edu. muito Ó, obrigado. Obrigado. Sensacional. De coração. Vocês são parceiros demais. Precisando de nós, estamos aqui. Boa. Valeu, um abraço e até a próxima.